parece-me que está tudo a andar. Se calhar é a primeira vez que arranco uma emissão sem ter aqui uma folha de cálculos. Está bem. É mais improvisada. Às vezes é mais Hoje gira. é completamente improvisada, nem foi preparada, fomos falando isto, né? Fomos adiando esta Pois. emissão. Antes de mais, boa noite, Fernando Almeida. Boa noite. Comigo mais uma vez. Boa noite, João. É um prazer. O meu nome é João Quaresma. Alguém me chamou a atenção no outro dia que eu nunca me apresentava Ah, pois é. nos vídeos e que isso seria, de certa forma, importante, pelo menos lá para o público do Para YouTube. quem não te conhece, Eu nunca achei importante. Acho importante é o conteúdo e tudo o resto mas, considero mas, acessório. mas quem está a ver gosta de saber com quem está a ouvir, não é? Pronto, Pois. sim, eu não puxo o Quaresma e gosto muito que cá está. Se tivesse aquela apresentação à escola. Muito bem. Então, o nosso. Estamos aqui para mais um Tanque de Ideias, é a 18ª emissão deste programa. Muito se tem passado a nível da geopolítica, É no verdade. panorama internacional. Estamos, de facto, numa altura quente. Eu acho que isto é uma nova Guerra Fria. Não sei o que é que. Pelo menos os conflitos que estão a ocorrer e os lados envolvidos fazem lembrar a Guerra Fria. Sim, de alguma maneira. A Mas potência eu de um acho que lado e do não outro. está bem definido ainda o que é que vai ser. Acho que estamos num período ainda muito conturbado, ainda um bocado indefinido em relação ao futuro, mesmo ao futuro mais próximo. Portanto, eu não arriscaria entrar já assim na ideia da Guerra Fria pura e dura, não é? Acho que talvez, mas talvez não. Não, eu digo isto, eu percebo a reserva. No entanto, digo isto porque vejo tanto da parte. Nem sequer já estou a falar da parte dos políticos em funções, né, das grandes potências, que se referem constantemente, no caso dos Estados Unidos, referem-se constantemente, por exemplo, à China, à Rússia, ao Irão, como o adversário. Sim. Como alguém que é preciso refrear, Conter que é ou. preciso conter, Pois. uma ameaça que é preciso conter. E isto é já um dado adquirido. E depois é também reproduzido pelos nossos meios de comunicação social. Quer dizer, às vezes as conversas partem já desse pressuposto. Sim, elas até exponenciam um bocadinho essa oposição, não é? Esse conflito é um bocadinho exponenciado para a comunicação social. Gostam de confusão, gostam de ver o circo pegar fogo. Sim, E sim. portanto, quando há assim uma coisinha, fazem alguma coisona, não é? Embora haja de facto, mas haja de facto um bocado esse espírito de oposição, como dizes, de confrontação já latente. Mas eu acho que é diferente da Guerra Fria, porque o conflito neste caso vai ser sobretudo entre a China, não como potência militar, mas como potência económica, e os Estados Unidos, como potência económica em decadência e potência militar que ainda é. E depois o Sul global e o Ocidente, não é? Este confronto, exatamente. Pois. Mas não é aquela Guerra Fria do tempo da União Soviética, não é? Canhões de um lado e canhões do outro. Isso está acontecendo na Ucrânia e tal. Há o risco de resvalar para Taiwan ou para a Ásia, mas é difícil. Não me parece muito fácil. Não me parece muito fácil. E também, eu acho que às vezes determinados acontecimentos são mais. É-lhes dado. São mais empolados, não é? Do que aquilo que. E representam mais nas notícias do que o que representam na realidade. E eu acho que já agora, deixa-me só completar o meu pensamento. A China não é a Rússia. Culturalmente, não tem a ver com regimes políticos, tem a ver com a cultura, com a civilização. A China é uma civilização defensiva que sabe dar, conhece bem o peso do tempo, trabalha a longo prazo, não trabalha para resolver o problema para o ano, não é? E portanto sabe que o tempo joga sempre a seu favor, sabendo planear a tempo. E portanto a China está a jogar com o tempo, está a jogar, continua a crescer paulatinamente, a ganhar influência no mundo, a desdolarizar, a criar a desdolarização do mundo, que é o poder americano está no dólar em grande parte, não é? Está-lhe a tirar o tapete. Tudo soft. Sem estar com a ameaça de que vou pôr mais uma bomba atómica no arsenal. Nada disso. E portanto, nesse aspecto, eu acho que é diferente. Eu penso que no meio disto tudo, começámos assim por fora, não é? Começámos a falar nas potências, nos Estados Unidos, na Rússia e na China. E a ação, neste momento,
há aqui, eu penso que existe neste momento um grande conflito moral e uma grande contradição moral nos argumentos do Ocidente. O Ocidente está Já existia antes, mas agora tornou-se. agora está metido numa camisa de 7 varas, não é? Porque isto é complicado gerir esta situação. E depois, porque mesmo dentro do Ocidente não há unanimidade. Estamos a falar de Gaza, como se percebe, Claro, acho claro. eu. Quem está Sim, atento sim, percebe claro, já. sim. Estamos a falar de Gaza e da Israel e da Palestina. Não há unanimidade na resposta, não é? Há forças fortemente pró-israelitas, ou se quisermos dizer assim, e que cegamente pró-israelitas, mas há outras, mesmo aqui no Ocidente, que não são. Não é? Algumas até, vamos lá, a intelectualidade de esquerda, assim, europeia e tal, é muito pró-palestiniana. E, portanto, isto já não cria aquele unanimismo que havia em relação à Ucrânia. Sabes, eu ontem tive uma experiência curiosa relativamente a isso. Concordo inteiramente com aquilo que acabaste de dizer. Mas ontem não me deixou de surpreender, e tenho que o mencionar aqui, que houve uma Assembleia Municipal e uma das forças políticas, que é aquela onde eu estou inserido, apresentou uma moção que não foi escrita por a minha mão, mas foi escrita por um dos elementos da bancada. Não, portanto, não veio dos órgãos centrais, foi de iniciativa da bancada local. Portanto, que condenava as agressões e o genocídio, porque não há outro nome, Pois, não é uma guerra. claro, que Temos que ser objetivos nos fatos. é bombardear os desgraçados, Na não é? Ucrânia existe uma guerra, Claro. ali não é uma guerra. E além de todo o historial que na Ucrânia também foi ignorado, e ali então está a ser de forma. E foi uma moção que não tinha qualquer teor portanto, não tinha qualquer ironia, nem de outra forma qualquer ataque político a nenhuma das forças políticas. Citava António Guterres e foi chumbada para a bancada do PS. Que estranho, não é? Com uma declaração de voto. Argumentando o quê? Essa é a parte engraçada. Argumentando que é muito feio do nosso lado, isto parafraseando, que não me lembro das palavras exatas, Certo. isto pode-se consultar porque a emissão foi ao vivo no Facebook, né? Portanto pode-se lá ver, que era, de certa forma, era de mau tom utilizar guerras e o sofrimento alheio como arma de arremesso político. E isto deu-me e a cara do pessoal daquela força política, visivelmente enjoados, incomodados com a moção. E eu depois lembrei-me assim, então, mas vocês, quando foi da Ucrânia? Esqueci, a memória é assim tão curta, a lata é assim tão grossa, essa chapa. Porque eu vou só recordar que quando foi da invasão da Rússia à Ucrânia, em 2022, e é uma invasão, e só assim, para que se saiba, na Rússia fala-se em invasão e fala-se em guerra, e ninguém. Anda lá com panos quentes. As pessoas estão conscientes das coisas, ninguém está lá com um bastão atrás dele. Eu entrei numa Assembleia Municipal que naquele dia ocorreu nunca mais Costa. E tinha as cores de fundo da bandeira da Ucrânia. No palco, Somos todos ucranianos. E portanto, de repente, os conflitos estrangeiros que não se criam ali, porque aquilo não eram assuntos que tivessem a ver do Conselho, não sei o quê, entraram naquele dia, uma vez que até já se tinha acordado entre as forças que iríamos refriar o trazer desses conflitos, para não ocupar o tempo que seria precioso para tratar de assuntos do Conselho. O PS traz uma moção e que até pareceu, tinha alguns tons de moderação, embora não concordasse com tudo, achámos que deveríamos votar a favor e votámos. Não satisfeitos, porque aquilo é da sangue, obviamente, o tal oportunismo, a tal arma de arremesso, trouxeram uma que era impossível votar a favor. Pois. Portanto, condenando a priori massacres de bucha e coisas tais, coisas cuja Rússia já pediu investigação. Como se verá, foi uma farsa, não é? Que é uma farsa completa. Não é? E agora eu fico assim, como é possível? Eu penso que a pessoa que redigiu, não posso passar um pano naquilo tudo, nas pessoas todas. Eu penso que a pessoa que redigiu, até porque houve um elemento da bancada do PS que se absteve. Pois. A pessoa que redigiu aquilo não deve ter feito o trabalho de casa ou não teve nessa outra sessão. Não, eu não tenho que salientar foi demasiado. Hipocrisia
é aquilo que já estamos habituados. Isto foi além, acho eu, disso. Pá. Pois eu, Foi de uma incoerência, de uma coisa. Pá. eu Não não. queria amassar muito com este tema. Pois. Queria-te dar conta de. Sabes que eu regressei do Donbass aí há dias. Pois, estou curiosíssimo. E eu e todos, acho eu. Já Toda a vamos gente, à Palestina. quando quiseres. Já vamos à Palestina, mas assim, eu tenho publicado uma série de vídeos de estilo vlog. Confesso que não tenho aplicado muita produção nos vídeos, portanto não me apetece fazer efeitos que cativem o olhar, nada disso. Apetece-me dar uma sequência de imagens por ordem cronológica, claro, tentando algumas coisas conseguem-se, claramente excluir momentos onde não se está a passar mesmo nada e que já se percebeu o que é que se estava a passar, que não é preciso prolongar, assim, desse tipo de coisas, não é muito exigente, mas é não editado e que dá conta um bocado do ambiente que eu vivi na primeira pessoa Uhum. na Rússia e mais concretamente no Donbass e mais concretamente em Donetsk, na cidade de Donetsk. Como é do conhecimento comum, a cidade de Donetsk é uma cidade da frente de combate. Ela está na frente de combate desde 2014 e assim tem permanecido, ao contrário da outra república que na altura também é autoproclamada, de Lugansk, que após a invasão em 2022 os russos conseguiram empurrar as fronteiras para longe da cidade e a cidade tem estado relativamente pacífica. Em Donetsk o ambiente é de roleta russa. Embora as pessoas não transpareçam, que isso é um dos factos mais curiosos. Porque viver lá é tirar todos os dias um bilhetinho de lotaria, Pode correr mal. dar a roleta e pode calhar o teu número. Pois. E o que aconteceu a pessoas, enquanto eu lá estava, calhou o número a algumas pessoas, felizmente não me calhou a mim. Mas é curioso que isso aqui na comunicação social não passa. Não passa. Não passa. Até porque aqui na comunicação social o que passa é que os russos escolhem bombardear alvos civis. Pois, exatamente. E que os ucranianos são as vítimas e, portanto, não fazem isso. Pois. Porquê é que eu escolhi ir a Donetsk e não escolhi ir a outras partes? Porque Donetsk tem a particularidade de estar na guerra já desde 2014. E, portanto, é uma cidade neste momento com 600 mil pessoas. É uma cidade que antigamente pertencia à Ucrânia, juntamente com o resto da província, do Oblast de Donetsk, pertencia à Ucrânia. E isto é o que choca com as pessoas que tenho falado e que rebatem automaticamente, portanto, sabem, têm a certeza que não é assim. Quando eu digo, a última coisa que as pessoas de Donetsk querem é ver o regresso do exército ucraniano, é serem libertados. Pois. Pelo exército ucraniano. E eu até me esqueci muitas vezes que com as pessoas com que falei lá, pois estas pessoas são de Donetsk, portanto eram ucranianos. Eram ucranianos. Nunca foram ucranianos. No entanto, referem-se aos ucranianos com nomes feios. O Kronazis, o Krops, o Kropfascis e por aí fora. Não, provavelmente dizem os ucranianos. Eles reduzem aquilo a uma palavra que eu por acaso não compreendo o significado. Sei que é pejorativo, Sim. mas não sei de que forma é que é. O Krops foi uma coisa. Vinha do lado dos Ukrops. Portanto, é qualquer coisa com a etimologia é Ukro, mas pois. Não sei o que é. Isto ouvi muito. Então de onde é que. Então quem fez isso? Foram os Ukrops. Portanto, a designação genérica para ucranianos. Para aquilo que vem do lado do exército ucraniano. Mas a história é pena, não vamos ter tempo para a história toda, eu vou tentar resumir. Entrar na Rússia foi muito fácil. Os russos não revelaram, não encontrei em momento algum, uma vez que andei sozinho, tive a oportunidade de interagir com as pessoas, né? Ia aos sítios, entrava nos cafés, de conversa, nos bares, especialmente nos bares na noite, frequentei muito a noite russa, que foi a melhor maneira de conhecer assim pessoas, do nada, estando sozinho. Fui extremamente bem recebido em 100% das ocasiões, isto é o que eu posso dizer. E assim que se apercebiam que eu era estrangeiro e que estava a tentar contactar, comunicar e falar um bocadinho umas palavras russas e não sei o quê, aquilo atraía imediatamente a atenção e a curiosidade. E a experiência foi muito boa.
fui entrevistado em Moscou por um tipo inglês, que já foi meu convidado aqui no podcast, que é um expat, portanto, ele é cidadão britânico, mas que está a viver na Rússia, e depois, quando começou o conflito em 2022, ele, apesar de ter sido muito aconselhado para se vir embora, optou por ficar lá. Já tem um filho. Pois. Está lá. Está lá. E eu disse-lhe assim, a título de coisa, olha, por acaso, trocámos umas mensagens, eu vou estar em Moscou nos dias tais. E ele, pronto, quis vir ter comigo e caminhámos lá ao lado do Rio Mosca e ele entrevistou-me. Essa entrevista está publicada no YouTube, quem tiver curiosidade, que é onde eu revelo que vou ao Donbass. Portanto, eu aqui, obviamente, não disse a ninguém cá que ia para o Donbass. Que é tontinho. Não me deixavam ir. Pronto, e a parte turística aconselho a verem os vídeos, não me vou alongar muito sobre isso. A minha experiência a andar pelas ruas de Moscou, pelas ruas de Volgogrado, viagens de comboio, enfim, esses pormenores, a visitar os sítios públicos, aquela interação. Lembro-me uns adolescentes se meterem comigo na Praça Vermelha, eu ia a andar com o gimbal, com o telefone a filmar e a conversar com o meu telefone, em voz alta. E quando dei por mim, vi que estavam umas pessoas assim a andarem muito juntas a mim, e eram 3 adolescentes, que 2 miúdas e um miúdo, que queriam entrar para a cena e queriam falar e queriam participar queriam participar. Isso também está publicado. Eu por acaso vi. E isso aconteceu mais vezes. Aquela vez por acaso estava a filmar. Mas aconteceu outras vezes. E portanto eu nunca senti qualquer hostilidade, nem a mim, diretamente, como ocidental, e nem sequer nas opiniões relativamente ao Ocidente. Pois. E eu achei isto um facto curioso. É claro que eu, como não sou falante de russo, não consegui decifrar tudo o que se falava lá nos canais de televisão, nomeadamente nos canais estatais. Mas apesar de ser uma retórica que se percebe que é controlada, não é? Que tem uma narrativa própria, eu não esperava outra coisa, obviamente. Isto de estar a querer meter anjinhos de um lado e diabos do outro, é mais, claro. não é? Mas não é uma retórica, pelo aquilo que pude entender, depois em conversa e perguntando a outras pessoas, não é uma retórica agressiva igual à nossa, que pinta, por exemplo, o Putin como um ditador que quer conquistar a Europa. Diaboliza os inimigos, não é? A seguir, se a Ucrânia cair, vai conquistar outro É o país. Putin, o Stalin e o Hitler, são todos iguais. Pronto, assim, os piores de armas, nada disso. Esse tipo de retórica nunca é usado. É mais onde é que eles se focam. Focam-se nos argumentos, precisamente nas incoerências e na hipocrisia eles têm. Estás a confirmar mais ou menos a ideia que eu tinha sem nunca lá ter ido. E isto é, no fundo, a propaganda deles, não é? Porque focam-se muito. Não, é porque eles culturalmente eles querem se aproximar da Europa Ocidental. Sempre quiseram. Foi a sensação que tive. Pois, eu tenho essa ideia. E eles tentaram de todas as maneiras. Nós, europeus, sobretudo, nem é assim. Os americanos é que fizeram tudo para os separar dos europeus da Europa Ocidental. E conseguiram, não é? Sim, pelo menos até agora. Conseguiram. Porque isso, eles tinham imenso medo que a Europa e a Rússia se juntassem e fizessem uma parceria muito sólida, o que era muito complicado para eles. E, portanto, eles fizeram tudo para criar inimizade, dividir para reinar, como é costume nos impérios, não é? E, particularmente, os de língua inglesa são especialistas nisso. Dividir e criar conflitos entre os outros para poder controlá-los. E conseguiram fazer isso. Mas os russos, quer dizer, depois estão com os chineses porque a gente desfecha as portas. Porque se nós lhes abríssemos as portas, gostariam muito de estar connosco. Eu, a dada altura, como já disse, não vamos ter tempo para contar a história toda, porque foi muito intenso. Cada dia foi vivido com grande intensidade. E vamos assim, passando para a parte do Donbass. Eu era só para ir a Donetsk 2 dias. Eu próprio tinha alguma apreensão a ir a Donetsk. E digo, mais 2 dias já é capaz de ser. Tirar o bilhete da sorte muitas vezes pode correr mal. Não vou. Estaria a mentir se dissesse que vou lá e não tenho medo de nada. Os heróis são nos filmes. Sim, são nos filmes. Levava receio, mas a curiosidade de ver aquilo, portanto, de estar lá, caminhar nas ruas, falar com as pessoas, olhar, observar a vida da cidade à minha volta, foi superior. E depois, claro, decidi mesmo, tomei a decisão final num dos diretos que tive aqui com um senhor que mora lá, americano, do Texas. Portanto, ele chama-lhe, é o cowboy do Texas, embora ele não seja
seja agricultor, portanto, não seja pastor de vacas. Que é isso que é o Whitehead. Claro. Porque ele é uma personagem, não sei se conhece ou se já te falei nela, ele chama-se Russell Bentley e é uma personagem com umas características muito peculiares. Ele é de ideologia comunista, fortemente vincado, inspirado em Che Guevara, inspirado em Ho Chi Minh e por aí fora. E portanto, quando rebentou o conflito em 2014 e que lhe cheirou a ofensiva de extrema-direita, viu as imagens das tomadas de poder na praça do Maidan e os grupos de extrema-direita, efetivamente lá. Que os nazis todos. Os nazis todos à solta e todos financiados por nós. E então ele pegou nele, largou tudo, largou a vida que tinha, aos 54 anos, salvo erro, e foi-se alistar no exército da República Popular de Donetsk, da então autoproclamada República Popular de Donetsk. Nem sequer era no exército russo, era nas milícias de Donetsk. E a história dele desenrola-se até hoje. Felizmente não morreu. Teve muitas vezes perto disso, ele próprio achou que não ia sobreviver muito tempo. Mas o que é certo é que lá está, e é uma pessoa hoje em dia muito respeitada lá em Donetsk. Eu caminhei lá nas ruas com ele e que não faltava era pessoas que o reconheciam e que queriam vir tirar uma fotografia com ele. Pronto. Ele combateu em 14, 15 e 17. Agora, neste momento, ele saiu e também não requerem que ele vá porque ele tem 60 já não é criança, né? 64 anos, sim, quase 65 anos. Mesmo ele próprio diz, agora já não estou para... Depois aumentou de peso, alimenta-se bem. Pois. Entretanto, casou com uma... Agora, diz-me tu, ucraniana ou russa? Não sei. Pois. Casou com uma... É porque isso uma é... nativa de Donetsk, né? Que é completamente pró-russa e que se identifica como russa. Mas, no entanto, cresceu como ucraniano até aos seus 30 anos de idade. A identidade, João, corrige-me se entendes que não estou a falar bem. E até porque estiveste lá. A identidade é sobretudo cultural e linguística. Tu identificas-te com os que pensam como tu e os que falam como tu. Não é? Mesmo que temporariamente estejas na fronteira ou uma fronteira qualquer que te incluiu em Marrocos. Não é? Se formos incluídos, aqui o Alentejo foi incluído em Marrocos por uma casualidade histórica qualquer, tu continuas a estar afim com os portugueses do Norte. Tu és português. Não és marroquino lá porque puseram uma fronteira. Não é? E a questão daí, da Ucrânia, do oeste da Ucrânia, no fundo, da Nova Rússia, não é? A Nova Rússia, que é o que aquilo é. É a Rússia que, por um acidente histórico, ficou nas fronteiras da Ucrânia moderna. As pessoas que são russas estavam dentro da fronteira, porque se fizes uma fronteira assim. E essa ficha correu aqui, enquanto lá estava. Porque, é como disse há pouco, no momento estava a interagir com as pessoas, íamos ao mercado, íamos ao restaurante, é que tem a vida normal, é preciso dizer. Portanto, fui comer fora lá, 2 vezes. Fui jantar fora. Fui ao mercado, fui às compras, aos supermercados também. E a vida, e as pessoas de manhã metem-se nos transportes para ir para o trabalho. Muitos transportes ainda da era soviética, lá é um bocado organaço umas décadas atrás, em termos de... Não, algumas coisas. Agora, portanto, evoluiu muito desde que está do lado da Rússia. Eles têm... Eu vi, se forem ver fotografias que estão disponíveis na net, Donetsk, antes de até 2015, 2016, tinham uma aparência, um tipo de carros que circulavam na rua, essas coisas todas, e agora já tem um trânsito, já uma vida... Apesar de ter uma música de fundo. Donetsk tem uma música de fundo, que é assim, tambores. Uma explosão de vez em quando, né? Bem grave. Eu diria que o máximo que tive sem ouvir um estouro, ali mais ou menos entre 10 e 15 km, era essa a distância comum a que só havia os estouros, foi 20 minutos. 20 minutos a meia hora. Portanto, aquilo acorda-se. Isso é a linha da frente. Aquilo tem várias. Portanto, aquilo é cercado pela linha da frente, de vários lados, tanto ao ocidente como a norte. Avdiivka está a norte. Sim, está agora. E lá ouvimos muito. Um dia estávamos a passear no parque. Deve ser constantemente. Estávamos a passear no parque e de manhã eu até tinha comentado: isto está calmo. Íamos de carro. E chegámos ao parque e começámos a fazer umas filmagens e a andar por lá, não sei o quê. Um parque que até está minado. Foi minado à distância
na altura de atiraram minas de pétala Sim. e que muitas caíram lá em zonas que depois não Está, tiveram a ser está desminadas. reservado esse espaço, não se passa, não? Não, está lá, minas, Pois. disseram logo, epá, não pises fora do pavimento, Porque, das exatamente. lajes, porque aquilo está minado. Arriscas-te. Aquilo está minado. Um parque, não há ali, é um parque extenso, é onde está o estádio do Shakhtar Donetsk, Uhum. onde já não joga o Shakhtar Donetsk, obviamente, essa equipa, como era de um oligarca ucraniano, mudou-se para aqui. Transferiu-se. Mas está lá o estádio, e o parque é lindíssimo, e tem lá um monumento aos heróis da Segunda Guerra Mundial, mas é uma coisa, um parque digno de se ver, e fica junto ao rio Cálmios, e dali víamos o fumo, e ouvíamos claramente as explosões em Avdiivka. No horizonte estava um dia limpo, e aquilo estava-se a passar ali a 10 km. Pois. Parece que está violento, porque tenho visto. Não, está bastante violento. Pronto. E isso foi, e nesse dia foi um dia bastante, eu diria, relativamente tranquilo, porque essa música eu percebi, essa música eu comecei a ouvir, os tons ao longe, comecei a ouvir logo na madrugada em que cheguei. Cheguei de autocarro às 5 da manhã a Donetsk e esperei por o meu amigo na estação. O autocarro chegou 1h30 mais cedo, porque o controle fronteiriço foi muito a despachar. Sim. O autocarro ia cheio, entrou um guarda no autocarro, pediu para a malta levantar os passaportes. Eu pensei, bom, agora quando passar os olhos pelo meu, que estava lá no final do autocarro, se calhar. Mas não, ele passou, acho que deu uma sensação de nem viu. E voltou para trás e siga. E o autocarro não perdeu ali tempo, então chegámos 1h30 à frente do horário. E depois tive essa 1h30 na estação à espera desse meu amigo, do Russell. E enquanto lá estava, foi quando comecei a ouvir as primeiras explosões. A música de fundo. E logo aquilo foi logo, epá, e perguntei ali a um senhor que estava ali, porque eu olhava para as pessoas e elas nem reagiam. Pois. Aquilo é todos os dias assim, não é? Claro, a vida normalíssima. E depois perguntei ao senhor, isto é o quê? É artilharia? E ele assim, dá artilharia. Pronto, é assim com um ar tipo, sim. É isso, qual é o problema? Pronto. Sim, pronto, isso foi a primeira. Cheguei cansadíssimo, depois tive que dormir um bocado. Estive em Petrovski. Petrovski é um dos bares de Donetsk mais perto da linha da frente ocidental. Está junto a Marinka. Uhum. Foi conquistada agora. Foi conquistada agora. Há uns dias, há uma semana. Coisa assim. Em Petrovski foi onde eu ouvi alguns dos estrondos mais perto. Mas aqueles que ouvimos, de acordo com o Russell, estava comigo e já identifica aqueles sons melhor. Ele disse, pá, isto são disparos aqui do nosso lado. Portanto, posições ali muito próximas. Porque eu disse, então, mas isso, eles estarem aqui tão próximos isto é uma zona residencial, ele diz, sim, próximos, mas estão fora. Eles estão aqui a cerca de 1 km, 2 km. Só que eles não conseguem estar mais longe das linhas residenciais porque a cidade está encostada à frente. Pois. E eles têm que estar de algum lado, senão os ucranianos entram aqui. Eles têm que estar a defender isto de alguma forma. Pois. E depois, pronto, infelizmente houve uma tarde lá em casa, no apartamento. Ele dedica-se muito a publicar coisas, pronto, a fazer reportagens e muito ativo nas redes e faz trabalhos para a Sputnik. Isso é a vida dele agora. A mulher trabalha com ele. Depois ajuda nas traduções, apesar de ele já falar russo, ainda é um russo assim. Pois. Para escrever isso ainda não é fluentemente, ainda não é. A mulher ajudou nessa parte, a fazer legendagens e isso. E estávamos no apartamento no 3º andar, no centro de Donetsk, numa zona que, em termos de raio, é o mais afastado possível. Está no centro, mas está recolhido das zonas da frente. E ouvimos um estrondo, assim, mesmo perto, e ficámos em alerta, e logo a seguir outro, e a esposa dele diz, vamos embora. E eu, mas embora para onde? Vamos para ali, e vamos lá para a cave do prédio. Para uma cave, pois. E depois eles disseram, este prédio, se isto acerta aqui alguma coisa, não é esta cave que nos salva, porque era um prédio com 100 anos. Que desmancha-se tudo. Pré-soviético. Pois. Aquilo era em alvenaria, mas depois os pisos, os andares eram em madeira. Uhum. Portanto,
Pois. não tinha 9, se é assim. Vai tudo para ali abaixo. Eu tinha uma cave, se calhar é onde oferece melhores hipóteses. Mas, Mal por mal, acaba. e era um bairro pobre. Eles moram num bairro pobre, um bairro muito simplório. E com casas assim muito velhas e um bocado já assim dá para o degradado. Vê-se que está a precisar de obras. Aliás, como várias partes da zona de Donetsk estão a precisar de obras e percebe-se porque é que não se fazem. Pois. Ainda está aquela tensão toda ali. E fomos para cá. Quando chegámos cá abaixo, ao resto do chão, a esposa do Russell abriu a porta do prédio para a rua. E eu espreitei e vejo uma senhora a passear o cão. E as pessoas Não querem saber. não quiseram saber. E aquilo foi, depois acabámos por saber o que é que se tinha passado. O Russell tem os seus contactos. Ele, aliás, quando fomos a Petrovski, as palavras dele para a sua esposa foram: telefona lá para o fulano tal para ver se está seguro. E o que é que lá fomos fazer a Petrovski? Fomos dar comida ao gato. Estão aqui a dizer que o meu som está baixo. Eu espero que não tenha feito aqui nenhuma asneira. Ai, caraças, fiz outra Pois é, asneira. Ter o meu microfone em baixo. Caramba! E agora já está bom? Agora já está. Agora já liguei. Pronto. Epá, eu já me tenho esquecido de microfones ligados, mas o meu próprio Pois, não é? não é. Ou seja, o som estava a ser apanhado pelo teu. E apanhavam alguma coisa do meu? Não sei. Tenho Pouco, tenho certamente, aqui. não é? Epá, vê lá se agora já está melhor o som. Chato. Pronto. Epá, estas coisas quando acontecem irritam profundamente. Sim, agora está a dizer que já está bom. Pois. Irritam profundamente. Por isso é que nas cadeias grandes há um técnico de som, há outro não sei o quê, está outro na Pois. regia, está não sei quem. Sim, sim. Há uma Sim. série de gente para Há uma fazer série de gente para garantir que aquilo está, que nada é esquecido, não é? Que não Claro. ficou para lá nada aquilo que esquecido. estás a fazer sozinho. Mas eu vou recapitular e depois, se calhar, a posteriori faço edição, corto um bocado e para dizer que em Donetsk que sim, pronto, agora está bom. Diz-me só uma coisa, o som estava baixo ao ponto de ser imperceptível ou achas que ainda passa? Pronto, vamos continuando. Isto para dizer que Petrovski, o que é que nós fazíamos? Alimentar o gato. Porque o Russell, ele vivia lá, a casa dele é em Petrovski. Aquele apartamento onde ele está a morar é emprestado. Ele saiu de lá porque aquilo tornou-se demasiado inseguro. Petrovski é alvo de constantes ataques, mesmo contra civis. Pois. As pessoas que circulam lá de carros, viaturas que não são militares, não sei o que, pessoas que vão para as suas casas, vê um drone. Porque a artilharia ainda se ouvia e a artilharia ainda é uma coisa com que as pessoas se habituaram a conviver. Agora os drones tornou-se, ele disse, pá, a ameaça aqui agora é os drones, é que tu não sabes. Ele pode estar por cima de ti a observar-te e tu olhas para cima e não o vês. Não é? No primeiro dia em que fomos não estávamos muito preocupados com isso, porque estava de chuva e o céu estava nublado. Ele disse, hoje é um dia porreiro, Bom, temos a cobertura claro. das nuvens, isto é tranquilo. No entanto, antes de sairmos de casa, eu estava a calçar as botas, porque a malta não anda calçada em casa. Estava a calçar as botas para sair para o corredor, vestir o casaco e já estava cá do lado de fora e ouço a voz da esposa dele, que fala inglês muito bem, aliás, e que não é comum isso lá. Olha, deixa-me aí o contacto da tua família. Assim, mas Na boa. na boa, sim. Deixa-me aí o contacto da tua família. E eu pausei, aquilo até me cair a ficha, mas o contacto da minha O que é família. que ela quer dizer com isto? E o Russell disse: pá, é a realidade. Pois. Estás numa zona de guerra. Estás numa zona de guerra. Nós temos este hábito e cada vez que vamos a Petrovski ou vamos para aquelas zonas, nunca sabemos se voltamos ou não. Então é normal. Pois a tua família tem que ser contactada, não é? Temos que saber. Você disse, pronto, está bem. Então, olha, eu tinha as etiquetas nas malas com as informações, aquelas etiquetas que têm lá tudo, os mails, os nomes, as coisas todas. E ela, pronto, isso foi assim a primeira vez que me caiu a ficha, que estava numa zona de guerra. E depois fomos lá e ouvimos lá as toiras e ouvimos, pronto, aquilo foi, e ele foi mostrar crateras no quintal dos vizinhos
de artilharia de 155, é o calibre fornecido pela NATO. Ah, e era o ambiente que se vivia. Não me esqueço de estarmos a chegar lá. Aquilo Petrovski, como é que eu caracterizo aquele bairro? É um bairro de vivendas, mas as ruas, a maior parte das ruas entre as casas não estão pavimentadas. Portanto, é tipo vivendas, mas é caminho velho. Sim. E o caminho velho lá, quando chove, é uma lama. É lama, É pois. aquela lama negra. E é uma lama Pegajosa, né? Imagino. pá, muito, muito. E aquela terra é mesmo uma terra negra. As terras negras que Pois. se fala de lá São as terras negras. são mesmo. Pronto. E então chegámos e estava um senhor em frente ao portão onde nós íamos. Estava um senhor assim, muito quietinho. Assim, em pé, mas assim a olhar para o chão, muito quietinho. E nós estacionámos. E saímos do carro e ele olhou para nós e disse, em russo, não é? Epá, eles hoje têm estado a disparar aqui por cima o dia todo. E ele estava ali. Tinha mais nada para fazer, provavelmente reformado, ele tinha aspecto de ser reformado e estava ali, morador ali, porque muitas pessoas saíram dali, obviamente, porque não é Pois, seguro. uma questão de segurança. Mas outras tiveram que ficar porque não têm para onde ir. Essa é que foi ali a dura realidade. Tivemos lá, pronto, eu fiz um pequeno vídeo, não consegui, obviamente Petrovski não filmei, não dei cá a filmar cá fora, por uma razão muito simples, geolocalização dos sítios. Quer dizer, eles saberem que ali naquele sítio estava a casa do Russell. Pois, Um tipo que está lá, o Russell a cara dele aparece naquele famoso site, nunca ouviste falar num site ucraniano que mete lá a cara das pessoas que eles consideram alvos a abater. Já. Pronto. É um deles. E ele é um deles, ele está lá já há algum tempo. E então, pronto, eu só não consegui filmar nessas zonas que eram mesmo. Pá, não podem ser localizadas de alguma forma nas imediações Pois. da casa onde ele mora, nas imediações da casa em Petrovski. Portanto, nada desses sítios. Então, o que fiz, filmagem sempre a apontar para o chão, só para só ouvir o som, ou dentro de casa. Pronto, dentro de casa, fomos lá beber shots de vodka e tal, alimentar o gato. E depois voltámos. Depois ainda voltámos a Petrovski outras vezes. No dia seguinte, em que estava um dia lindo, acordámos e estava um dia espetacular. Estava mesmo o céu limpo, a temperatura estava boa. E ali durante um período da manhã não ouvi disparo nenhum. E digo, isto está mesmo a correr de feição para mim. E é quando ele me chama a atenção, é pá, olha que isto hoje está mesmo bom, é para a artilharia. Está bom para passear, mas também está bom para a artilharia. Pois. Porque os drones para adquirirem alvos e não sei o que, isto hoje está perfeito. Pronto, e depois, passado ali um tempo, começámos a ouvir, e a ouvir com frequência. É a Avdiivka. Esse dia foi o dia da comemoração da Revolução Bolchevique. E então combinámos um jantar em Makiivka, que é a cidade que pega com Donetsk. Portanto, faz parte do aglomerado urbano, pega com Donetsk. Também contíguo à frente. Ouve-se a mesma música. Mas o Russell tinha portanto, com veteranos de guerra da unidade do Russell, que é uma unidade composta exclusivamente de comunistas, que eles fizeram assim mesmo, naquela altura das milícias, de formarem as milícias para combater. Formaram aquela unidade e foi para essa unidade onde o Russell foi combater, e os camaradas dele, os veteranos, eram todos comunistas, e portanto, nesse dia juntámos, tivemos no máximo umas 6 ou 7 pessoas no restaurante de um deles, e para jantar, para conviver. E o engraçado é que essa conversa foi sempre em russo. Eu às vezes entendia com o contexto e com as coisas, ia entender algumas coisas, às vezes pedia ao Russell para traduzir. A conversa foi sempre exclusivamente de teor político. Sempre. O que para mim, eu tenho que confessar que é refrescante. Pá, é uma brisa de ar. São pessoas envolvidas, quer dizer... Porque a partir da gente olha para as pessoas e tem aquelas imagens, isto parecem tipos comuns, não é? Tipos com um aspecto absolutamente comum, e que à partida as pessoas comuns não se interessam por política, não se interessam por... e aqueles tipos, para além de já terem dado a pele, além de já terem passado anos na frente de combate, e a turma deles, que a fotografia inicial da unidade deles, já muitos não estarem, constam nessa fotografia, já não estarem vivos, não é? Apesar disso, eles são apesar disso, e isso tem tudo a ver, aliás, são altamente envolvidos na política,
tu como é que tu atribuis isso aqui? Ainda tem ideais? É que eles eram todos comunistas, convictamente. Eles eram todos. Pareceu-te que isso é uma coisa mais comum? Ou... Ali naquela zona, sim. Uma das curiosidades, o Russell esteve comigo na maior parte do tempo. Houve umas vezes que, que eu disse: Russell, estás aí, estás ocupado, eu não te quero estar sempre a tomar o tempo. Eu vou. Pronto, e saí de casa e fui andar sozinho para Donetsk. Mas ele esteve comigo na maior parte do tempo. O que é natural, ele conhece a zona. Eu, em Donetsk, não podia ligar o GPS para ir Claro. para aqui ou para ali. Isso não existe. Pronto, lá. Não era possível. Mas ele conhece bem aquilo e no seu Lada, devidamente identificado com o Z, nos vidros laterais e no vidro traseiro, íamos, vamos agora ali. Eu pedi-lhe, houve só um sítio que ele me negou, que eu lhe pedi para ir e ele me negou, que foi um mosteiro onde se travou uma batalha violenta em 2015 e onde o exército ucraniano foi empurrado na zona do mosteiro e foi uma posição onde a unidade dele estava estacionada. E ele diz, o dia está bom demais. Aquilo é demasiado perto. E os drones nos dias... Andam para lá. Era arriscar muito, disse-me ele. Porque ele, quer dizer... ele é corajoso, não é? Porque ele deu corpo às balas, não é louco. mas não é parvo. Claro. Não é? E então aconselhou-me, e obviamente para a minha própria segurança também. Quer dizer, porque ele ainda numa chamada, lembro-me numa chamada por WhatsApp com o meu pai, ele, pai, fico descansado que a gente garanta a devolução do seu filho. Exatamente. Eu perguntava-te a questão dos ideais, Sim. porque nós aqui, como perceberás, melhor que eu talvez, a maior parte das pessoas perderam os ideais. Quanto muito, o seu ideal é orientar a sua vidinha. Deixou de ter um projeto para a sociedade. Sim, deixou de ter um projeto para a Não é? sociedade, exatamente. Mesmo os políticos, achamos nós, cidadãos vulgares, que estão quase todos na política para orientar a sua vidinha. Sim, Não sim. estão porque têm um projeto É verdade, para todos nós. Não é? Mas estes, não porque querem um mundo melhor para nós. estas Querem pessoas, orientar a sua vida. Um dos veteranos que eu conheci desta unidade, esta unidade era composta por comunistas, mas não era exclusivamente composta por ex-ucranianos. Era composta por comunistas e que incluía ex-ucranianos, portanto, gente de Donetsk, que renunciou, não é? Àquela pátria, e internacionais, que era o caso do Russell e de outros. Eu dormi no quarto do filho de um falecido, que era o Alfonso, que era colombiano. Sim. E era o quarto que eles tinham lá disponível. Portanto, aquilo era o apartamento desse rapaz, do Alfonso, um tipo novo, morreu em combate. Mas antes disso casou também lá com uma rapariga, deixou lá um filho. E que ela, depois da morte dele, foi-se embora e emprestou-lhes o apartamento para eles estarem, para o Russell estar seguro com a sua esposa. O Russell recebeu, eu devo dizer isto também sobre ele, porque ele recebeu muito dinheiro quando foi para lá, porque tornou-se uma pessoa mediática imediatamente, um texano comunista que larga tudo e vai combater, quer dizer, aquilo lá apanhou logo os média de lá, e mesmo ainda antes da censura depois chegar ao YouTube, ele ainda teve um canal do YouTube muito tempo, e foi aí que eu o conheci a primeira vez. Eu trabalhava aqui numa fábrica e lembro-me de abrir o YouTube em 2014 para acompanhar a situação lá, e foi aí que eu tomei conhecimento dele, da existência dele. Pronto. Os ideais daquelas pessoas estavam vivos e vincados, porque eles não estavam só a discutir política, e de vez em quando um sacava do... E olha lá aqui este fulano disse, e assistiam às declarações de A, B ou C, e tinham oposições muito marcadas. E uma das oposições, das opiniões, desculpa, era de que, esta aqui é provavelmente das mais impopulares cá do nosso lado, que é, o Putin, o Lukashenko é que devia ser o presidente da Rússia, o gajo é que é o... Porque a discussão política ali teve um teor que jamais se encontra nos tempos atuais aqui numa discussão política. Porquê? Porque a pessoa é logo rotulada de radical ou de qualquer coisa ali. Eles tinham muito poucas dúvidas do que falavam. E depois a gente pensa, isto pode ser de facto radical, não é? Mas diga assim, mas estes gajos deram o corpo às balas, Estes gajos viram os companheiros morrer, estes gajos... Não morreram e combateram com a convicção do seu ideal. Portanto, eles combateram com a convicção de que estavam a combater o fascismo.
Pois. e não ficaram cá na retaguarda a mandar bitites. Foram para lá. E como digo, era uma unidade internacional. Eu depois conheci um sul-coreano, também dessa unidade, que Sul-coreano. foi depois quem me transportou da província de Donetsk para Rostov. Aliás, Donetsk já não é a província foi incorporada em Rostov. Aquilo agora é o Oblast de Rostov. Donetsk Sim, foi incorporado. Administrativamente é do Oblast de Rostov. Mas pronto, existe uma fronteira que eu depois já explico como é que funciona. Que é a fronteira antiga. Mais ou menos. Onde era a fronteira Onde antiga? era a fronteira antiga, se bem que depois tu passas por lá e aquilo está tudo tipo desativado, mas tem lá umas instalações que funcionam como um checkpoint. Pronto. Sim. Que eu pensei que ia ser altamente escrutinado à entrada, não é? Como tu disse, e não fui. Passei. Mas fui escrutinado à saída. Portanto, e avisaram-me logo que isso ia acontecer, portanto nem sequer foi surpresa. Aquilo que tem lá, tens as autoridades fronteiriças e tens o FSB. Para quem não sabe, o FSB são os serviços de inteligência. É o equivalente à CIA. Sim, pronto. Não sei se será o equivalente à CIA, mas pronto. Mas são os serviços de inteligência da Rússia, e também são serviços secretos, pronto, e antiterrorismo e essas coisas todas. Mas antes de chegar a essa parte, ainda no jantar com os veteranos, portanto, aquilo havia ali muito poucas dúvidas. Uma das coisas que disseram também foi que dois acordos de Minsk, a gente viu logo que aquilo era treta. Os gajos aí foram. Aquilo era obviamente uma farsa, quer dizer, um empate. E ficaram revoltados. Eles estavam revoltados com essas situações. Porque tinham dado o corpo, não é? Às balas. Lá está a história. Viram os companheiros morrer. E depois os acordos de Minsk. Quer dizer, quando eles estavam a ganhar. Não é? Porque, não sei se te recordas, na altura, os dois embates que houve, em 2014 e 2015, os ucranianos foram empurrados para trás e foram cercados por duas vezes. Por aí fora. E eles não opinião que aquilo devia ter sido resolvido logo. É aí que eu digo que eu acho que o Putin, que do meu ponto de vista é bastante moderado. Sim, e do ponto de vista deles também. Mas demasiado moderado. E eles até o acham um banana, um mole, não é? Que o gajo vier pegar mandar o exército todo e arrebentar com aquilo no instante. Mas não. Porque ele sempre teve sempre tentou aproximar-se do Ocidente e não queria abrir feridas muito fundas com o Ocidente. Pois. Tentou até à última. E continua a tentar. E continua. Ele está sempre a dizer, para quem vier de boa fé, a gente estamos abertos para o diálogo. Pois. O discurso cá deste lado não é assim. Nada. Nada. E é aí que eu, às vezes, em conversas e em debates com amigos e colegas de trabalho, etc., não é essa posição que eu não consigo muitas vezes fazer ver, porque isto já é uma questão cultural, já está tão enraizado, não é? E o discurso já está tão... As nossas elites, João, detestam quem não se humilha e não se ajoelha aos nossos pés. Sim. Detestam. Sim. Portanto, não podem ver um povo que seja digno e que não se humilhe e que não ande às nossas ordens. Quando um povo, seja ele qual for, seja os chineses, seja os iranianos, seja qualquer um, tem orgulho próprio e faz o que quer e não faz o que nós mandamos, ficam furiosas. Pois. E é o que aconteceu com os russos. Pois, sim. Os russos não andam às nossas ordens e, portanto... E quando andaram eram chamados de amigos. Não é? Aquele período de 1991 até aos anos 2000... Sim. Eram os amigos, era uma nação democrática, não sei o quê, e depois a gente sabia a miséria que aquilo lá estava. Era uma degradação total. Uma degradação total, exatamente. E aí estava bem, aí era bom. Das coisas mais humilhantes. Esse é outro dos aspectos para o qual eu chamo a atenção, porque mesmo antes de chegar ao Donbass, portanto, estava no centro de Moscou, passeava por lá, andava por lá e digo assim, eu não vejo sujidade, eu não vejo sem-abrigo. Vejo uma cidade com todo o tipo de serviços, infraestruturas, aquela historiazinha das trotinetes elétricas lá por todo lado, como cá, igual, a mesma coisa. É assim, para lá. O Putin, ponha-se os defeitos que se puserem nele, desde que ele tomou o poder ali, aquilo mudou. O nível de vida das pessoas subiu brutalmente. Subiu brutalmente. Se tu for, a riqueza em Moscou, para mim, era obscena. A riqueza que eu vi lá era obscena. Porque
Ali num pequeno espaço, a quantidade de carros de luxo, as coisas. Pá, Pois, eu digo só. isso também será a digo- capital, não é? Também será a capital. Provavelmente as cidades de província não terão esse estatuto, esse Isso é nível que eu de tive que vida. sair de Moscou. Pois. Porque, E fora obviamente, de Moscou, o que é que tu viste? eu tive que ter essa. Eu tinha que adquirir essa consciência também, não é? As pessoas dizem, foste a São Petersburgo. E pá, quer lá saber de São Não, Petersburgo. não sei se estás a ver, mas eu e se calhar quem nos está a ouvir e a ver, Sim. estamos a servir-nos de ti como os nossos próprios olhos, não é? O que é que tu viste lá? Isso são pessoas que, enfim, como tu, que és professor e que tens uma mente aberta e que tens a genuína vontade de E aprender. tenho que saber como é que são as coisas. Agora, se eu te dissesse as discussões que às vezes tenho tido com pessoas que me dizem como é que é lá, E que nunca lá estiveram. eu também sei, eu também tenho consciência que a minha estadia lá não serve de estudo. Claro. Não é? Não é um estudo científico onde se possam tirar conclusões científicas. É uma amostragem mas é muito mais do que limitada não estar. Sim, claro. Vale mais do que não ter estado. Não é? Por isso é que eu te estou a pedir. O que tu viste, Pronto, sempre foram o que eu vi, não é? 15 dias ou pouco mais, não? Sim, foram 2 semanas. 2 semanas. É, É muito mais do que eu vi, porque eu nunca lá fui. 2 semanas e como estava sozinho, tinha a liberdade total para Intenso, contactar, não é? para Intenso. andar. Foi Pois, bastante imagino. intenso. Então, Então, fora de Moscou, era Fora que de Moscou. estávamos. Ora, saí de Moscou, cheguei no dia 31 e saí de Moscou no dia 3 de novembro. Cheguei no dia 31 de outubro, saí de Moscou no dia 3 de novembro. Moscou com a tal riqueza obscena. Sim, é uma cena, pá, aquilo era opulento, pá, a quantidade de carros topo de gama que eu vi, era quer dizer, Parece mal. tem poucas, sim, pareceu-me mal, pareceu-me mal, pareceu-me mal. Gostei muito das estações de metro e tinham ainda Eu vi imagens que tu mostraste Sim. e outras que se veem mesmo. De facto, e vale a pena, e não vi todas, porque esses dias não foram suficientes. Eu depois ainda regressei a Moscovo, já com outras ideias. Mas fui para Volgogrado, uma cidade também que a malta pensa muito em São Petersburgo, mas eu aconselho a irem visitar Volgogrado, que é a antiga Stalingrado. Foi toda reconstruída Toda após. reconstruída, Claro, porque tem não lá os ficou nada de marcos, pé, não é? Não ficou nada de pé, aquilo praticamente. Tem uns marcos históricos que assinalam as zonas, tem uma casa ainda, tem um edifício que ainda está de pé do tempo com as marcas da Segunda Guerra Mundial. Acho que lhe meteram umas estruturas de ferro internas Para para aquilo não para ele cair não tudo. cair. E ele ainda está com os andares todos, junto ao rio Volga, que foi o último bate-pé dos soviéticos naquela margem do rio, até depois o exército alemão ser cercado. Né? Mas aquilo teve por um fio. E a cidade teve praticamente toda. Portanto, eu visitei, inclusivamente, o edifício de onde saiu o Paulos para se render. O Marechal Paulos, que comandava o grupo de exércitos. Bom, a percepção que tive da Rússia foi mais durante a viagem de comboio, porque depois Volgogrado também é uma cidade, não é? Pois. Mas já não tinha nada a ver com Moscovo. Atenção, é preciso que se diga. Uma coisa mais normal, diria eu. No entanto, uma cidade extremamente bem arranjada, extremamente bem cuidada, com aquelas marcas todas da era soviética deixadas intocadas e restauradas. Tipo, os postos de luz têm a foice e o martelo. Aqueles postos Não tiveram a obsessão de iluminação. destruir. Não tiveram a opção de destruir. Não é? E tens ainda no topo dos edifícios até aquelas decorações em pedra com Sim, foice e toda a martelo. simbologia não sei o quê. tradicional da era soviética. E da era soviética está lá sem vergonha nenhuma, porque Faz parte da história deles. faz parte da história e caramba, o que se travou ali, quem não respeita aquilo, quer dizer. Eu até tive lá um episódio engraçado que conto, que foi interpretado por falta de respeito lá pelas autoridades. Foi o único, se calhar, embate menos positivo que eu tive com as autoridades russas. Pá. Mas antes de ir aí, tu perguntaste-me sobre a Rússia Rural que eu vi de passagem de comboio, depois vi de autocarro e depois vi mais em Donetsk. Donetsk tem essa percepção de outra Rússia, mas aí, caramba. Pois, mas Mas é uma Rússia modesta, é uma Rússia muito dispersa, localidades muito dispersas, muita agricultura, não é? Muitas quintas, vê-se muitas quintas, casas modestas. Agora, em termos de infraestruturas, está claramente a crescer. As estradas, porque passei, inclusive a estrada para Donetsk, a estrada era nova, via-se. Mas caramba, tinha uma estrada nova. Não é? Eu tenho filmagens disso, a andar de carro pela estrada, e, portanto vê-se. Lá mais na zona, portanto, já há subúrbios, Makievka e mesmo em Donetsk, tem zonas mais... Aí é onde se encontra, talvez, as zonas um bocado mais degradadas por razões óbvias. Não é? Sim, claro. Mas, no geral, a Rússia eu vi como um país próspero.
Pois, os Nós podemos indicadores fazer a vida- económicos. Nós podemos fazer a vida que fazemos cá Pois. com 500 euros. Não é? Se tiveres um ordenado de 500 euros lá, consegues viver bem, Sim. sem passar carências, nem nada. Depois alguém logo a argumentar, alta sabedoria à distância. Mas o ordenado lá são 150 euros. E eu disse, pois é, e de facto, se aqui só tiveres, o teu rendimento for só esses 15 mil rublos, esses 150 euros, passas mal. Passas mal, porque tendo em conta os preços que eu vejo aqui, que tenho visto em todo lado, pá, não se pode viver. O que acontece é que eu não encontrei ninguém que oferisse esse ordenado. As pessoas que ganham esse ordenado, muitos são pensionistas ainda da velha escola, mas que têm outros apoios. Portanto, não dependem exclusivamente disso. Eles não é com esses 150 euros que eles têm que pagar renda de casa. As casas são de graça, são-lhes garantidas. Pois. Por Estado, não é? E, portanto, esses Que é um dos problemas que nós temos hoje. e não é? depois, são, ou não pagam luz ou as contas são baixíssimas, Pois. ou então, e esses 150 euros são para quê? São para comer. E para isso dá. Se for só para comer, para isso dá. Consegues fazer uma vida bastante económica. Quer dizer, tu compras lá um pão, consegues comprar um pão por 20 cêntimos, não é? Pois é, Ué. isso é que não se pode analisar mesmo aqueles indicadores económicos, não é? Dos Sim. PIBs, né? Tem que ser o que se chama paridade E é de poder assim, de compra, E não, porque senão não é não uma se está a comparar pobreza. nada. aquela pobreza seria, mas tu se calhar não viste, andaste nos sítios, a não sei o quê. Eu recebi esses argumentos todos, quer Pois. dizer, as dúvidas todas e mais. Vê lá debaixo da carpete, está aí algum pobre. Pá, se calhar não viste debaixo da carpete. Pronto, é quase isto, o argumento estavam quase neste nível. Não, pá, porque tu a caminhar livremente pelas ruas da cidade, a afastar-me dos centros, não sei o quê, tu vês bairros residenciais normalíssimos, uns mais feios, outros mais bonitos, como cá, uns mais degradados, Mais outros modernos, mais novos, antigos, claro. mais antigos. No geral, a infraestrutura funcionava toda bem. Epá, a linha férrea é espetacular. O serviço de comboio foi espetacular. E depois vês o parque automóvel. Né? Em Moscovo já não vês carros da era soviética. Pronto, já não vês. Aquilo é só... Sim. Aquilo é uma coisa mesmo. Em Volgogrado... Olha, desculpa Pá. lá, é curiosidade minha. Sim, força. Há aspectos Interrompe-me, pá, porque senão eu pequeninos. perco-me. Não, mas é. Não, mas vá. Então... E os carros são de marcas ocidentais, de Europa Sim, Ocidental? tem muito. São Epá, fabrico deles? Como é que é? Não, pá, tem de tudo. Agora estão muitos carros chineses a entrar lá no mercado, marcas chinesas. Mas o que eu vi lá Já se nota. de BMWs e Mercedes e Audis e SUVs de outras marcas ocidentais, pá, há lá muito disso. Quer dizer, porque existe, mesmo que as marcas não tenham abandonado o país, existe uma economia para elas. E como existe uma economia para elas, existe uma demanda, é claro que o produto vai aparecer. Vai lá aparecer. Dá a volta. Não há volta a dar. Vai. Mas os gajos imaginam-se que as sanções tenham provocado lá a carência. Pá, eu cheguei a ver, eu na altura das sanções, tinha muita curiosidade de como é que a economia dos russos estava a sofrer no dia-a-dia das pessoas. Vai outra vez da Arménia, outra vez não sei o quê, vai lá parar. Exato, pá, vai através do Cazaquistão. Dá uma através volta do bocado, qualquer, por aí pois. fora. Um bocado mais caro, é verdade, também sofreram Sim. inflação, mas isso, pá, para quem é rico, pagar um Paga bocadinho na mais, mesma. paga. Pois. Então, eu quando vi aqui youtubers a fazerem o papel, no fundo o papel de propaganda para o Ocidente, a dizerem que, olha este centro comercial, olhem para isto, era dos maiores daqui e agora está às moscas, tudo fechado, não se vê aqui carro nenhum. Porque iam para os centros comerciais domingo às 7 da manhã. Não é? Mas isto é verdade, eu, de repente, cada centro comercial que entrei em Moscovo era... Eu não vejo... Não há diferença. E, Pois. resumindo, é isto. Portanto, não é minimamente verdade que vês as lojas todas fechadas. por Não, causa a da- economia deles está boa. tá a O funcionar. crescimento para este ano é 3,5% ou coisa assim. Nós centro- estamos a entrar em recessão, ou estamos a crescimento zero, não é? Aqui na Europa. Pois, exatamente. E, portanto, não... O centro de Moscou cheio de turistas. Pois. Volgogrado já era mais parado. Mas mesmo assim estava cheio de gente. Estava vivo, tinha... Pois, Mais parado, porque não tinha tantos turistas internacionais. pois. Se bem que tem sítios turísticos lindíssimos. E um deles que eu aconselho, e estive lá, e portanto eu fui lá mesmo, fui fazer a peregrinação. Eu disse ao meu amigo antes de ir, que ele disse-me assim, podes viajar para Donetsk, não sei o quê. Eu sugeri uma data e eu disse, eu primeiro tenho que ir a Volgogrado. Então essa paragem eu não dispenso. E ele disse-me logo, compreendo, porque eu também fiz o mesmo percurso do que tu. Isto é conversa entre comunistas e tal. Sim. Então fomos lá ver, fui lá ver o Mamaev Kurgan, o Monte Kurgan, Uhum. que é uma elevação que está, de onde se pode ver toda a cidade de Volgogrado, Stalingrado,
e que foi um ponto estratégico, tático, na altura da Batalha de Stalingrado, que mudou de mãos muitas vezes e, portanto, onde morreram centenas de milhares de soldados. Uma coisa. E então eles fizeram desse monte, fizeram um complexo à memória. E que é visitado por turistas. E eu pensei, bom, isto se calhar é um sítio agora muito concorrido, não sei o quê, como é que é preços, como é que é não sei o quê. É de borla. Não pagas nada para lá entrar. E não está cheio de tendas de souvenirs. Não está cheio. Há 2 barraquinhas, aquilo é enorme, E depois já e então começas por cima, pelo topo do monte, onde está aquela estátua da mãe Rússia chama, que é uma estátua de não sei quantos metros, maior que a Estátua da Liberdade, uma coisa enorme, gigante. Depois tem a Chama Ardente, onde está a guarda, o render da guarda. E depois tem mais uma série de monumentos e murais e por aí fora, até e vai-se descendo o monte até lá abaixo à avenida, junto ao Rio Volga. E fiz esse percurso. Devo dizer que cheguei lá de táxi, porque vi que aquilo era um bocado longe do sítio onde eu estava. E cheguei lá de táxi. E o taxista, quando ele me parou, eu disse, porque ele não encontrava estacionamento logo lá ao início, disse, deixa-me aqui, não há problema. E ele disse, não, mas eu espero por ti lá em baixo. Já ofereceu-se logo. E depois, já sabia, já faz o percurso, eu espero por ti lá em baixo. Eu não lhe perguntei quanto é que custava nem nada, fui à confiança. E depois saímos de lá, disse, agora vou-te levar ali à casa do Pavel, que foi aquela casa que resistiu às investidas alemãs durante semanas e semanas e semanas. Não sei o quê, e ao sítio, fez-me o tour completo. E pensei, bom, quanto é que este tipo me vai cobrar? Vou pagar. Ele era da aparência, era daqueles típicos russos dos filmes, assim, cabelo rapado, dente de ouro, não sei o quê. Tinha assim esse aspecto assim carregado. O tipo foi impecável. Serviu-me de guia turístico, o gajo, quer ir ali, o gajo ia comigo, não sei o quê. E no final daquilo tudo, tivemos aí umas 3 horas, levou-me 3.000 rublos, que são 30 euros. Eu digo assim, isto é mais do não que pagava o taxi aqui digo só, assim, isto é mais corrida. do que justo. Pronto, ainda lhe dei gorjeta e era o Alex. Olha, mas estava a dizer que Alexander. tiveste assim uma coisa menos. Isso menos, nessa noite, pronto, eu fiz o percurso diário. Esse dia foi muito intenso em Volgogrado, porque fui parar ao meio da comemoração da Unidade Nacional em Volgogrado, junto ao Rio Volga. Vi um aglomerado de gente, misturei-me lá, comecei a filmar. Quando dei por mim, tinha o canal Rossiya, que é uma TV estatal russa, ao meu lado, com o cameraman e o microfone. Também, acho que também publiquei um vídeo curto disso. E que eles queriam saber o que é que eu estava ali a fazer, e muito, muito simpáticos, muito sorridentes, e pronto, e fui entrevistado lá pela televisão. Obviamente não percebi metade do que eles disseram, eles não perceberam metade do que eu disse, mas a interação foi muito positiva. Pronto. E depois depois encontrei, lá mais à frente, um posto de recrutamento para o exército. E tinham lá a banca montada, com filmes e com coisas, e eu ia assim com o telefone, guardei o telefone, pensei, não vão eles implicar com alguma coisa, e dirigi-me lá aos soldados que estavam lá e perguntei, posso filmar aqui, posso vos fotografar, e não sei o quê. Ele, claro, podes. Pronto, e aí puxei, filmei lá um bocado à volta. Era um posto de recrutamento para voluntários, portanto, quem se quisesse alistar no exército ia para ali. Estava ali uma barraca a vender bilhetes, para esse efeito. Pronto. E fiz lá, dei as minhas voltas todas. À noite pensei, agora tenho que ver como é que é a noite em Volgogrado. Caramba. E saio, fui jantar, jantei fora por 3,90€. Olha, depois vais-me falar da comida, mas Sim. não é já. Agora não é já. Pronto, acaba-me esta história que sim. Então, está e pendurada. fui e entrei numa zona. Recorri sempre, não tive o Google Maps comigo, mas tinha uma coisa melhor, que era o Yandex Maps. O Yandex é o Google russo. Sim. Que foi espetacular. Pronto, foi a minha muleta em toda a viagem. E pesquisei o primeiro bar, assim mais perto, e fui a pé. E depois cheguei lá e reparei que aquilo era uma rua que estava cheia só de bares. Tinha uma data deles, bares e discotecas e não sei o quê. Assim. Era mesmo de rua da diversão da noite. E aquilo, via assim tudo um bocado vazio, pouca gente. Pensei, a noite está fraca. Olhei para as horas, eram 6 da tarde. É cedo. Era por isso. Mas entrei num sítio e sentei-me ao balcão e pedi uma cerveja e tive ali um bocado. E o bartender ia preparando umas bebidas, vinham as pessoas, aqui estava ali. E nisto começa
passado, aquilo começou sempre assim, isto foi sempre igual em todos os bares. Eu entrava sozinho, sentava-me ao balcão, pedia uma bebida e ficava lá um bocado a olhar para as coisas, a ver as pessoas, a observar as pessoas, e depois passado um bocadinho, e a malta sempre, cara, um bocado até fechada, isto é a primeira impressão Quem é que este tenho. gajo? Mas passado um bocado vem a primeira troca de palavras e a partir dali desenrola sempre. E acabei por conhecer o staff todo que trabalhava naquele bar e depois as pessoas aproximavam-se e faziam perguntas e filmámos lá uns videozinhos. Façam lá aqui um depoimento para Portugal e para os ocidentais e não sei o quê, digam lá. Façam lá aqui uma promoção e coloquei também esses vídeos. E foi assim, pronto. A noite era só para beber uma, porque eu bebi bastante, tenho que confessar, bebi bastante enquanto estive na Rússia. E eu não queria perder as noites, então pronto. Depois era só para beber uma e acabava sempre com o fecho dos bares. Pronto. As coisas depois desarrolavam-se. E o que aconteceu foi que nessa noite saí do bar, o bar fechou, saí, e venho a pé para o hotel e venho assim ao calhas, a andar ao calhas. O hotel, pensei, o hotel é mais ou menos para ali. E fui andando. E nisto dei com o jardim por onde já tinha passado, onde está também uma chama eterna, lá em um monumento. E eu pensei, olha, vou ali à chama eterna, fotografar aquilo de noite e fazer um pequeno filmezinho daquilo de noite. E fiz isso e depois sentei-me. Sentei-me com a chama nas minhas costas. Logo ali. Portanto, aquilo faz assim, tem umas escadinhas, depois faz assim uma espécie de quase como se fosse um degrau de um pelourinho, mas em vez de ter um pelourinho, tem a chama. A chama. Pronto, eu sentei-me nesse degrau. Fiquei por ali a rever as minhas fotografias do dia, a rever as coisas do dia, e vejo dois polícias. A rua estava deserta, o jardim estava deserto, e vejo dois polícias a aproximarem-se. A passo normal, ao fundo. Mas estas continuaram-se a aproximar e eu percebi que vinham ter comigo. E vieram ter comigo e em russo disseram-me qualquer coisa que envolvia o verbo dormir. Portanto, aquilo ou foi, ou estás aqui a dormir, ou porque é que não estás a dormir, ou qualquer coisa deste género. Eu percebi Vamos a dormir. Eu percebi foi o verbo dormir, não é? E eu já lhes disse a russo que não percebia o que eles me estavam a dizer. Depois percebi que me davam a buscar o que é que eu estava a fazer ali, ou porque é que eu estava ali. E eu escrevi no tradutor e disse, por nenhuma razão especial. Porque é que estás ali sentado? Voltaram a perguntar e eu às tantas já percebi documento e perguntei. E eles, dá documento. Sim, ríspidos. E eu saquei do passaporte e mostrei. Eu estive lá a ver o passaporte, depois começaram a tentar falar inglês, mas falharam. Eles tentaram, mas falharam. Falar inglês. E eu no meu melhor russo disse, e há turista, e há isso Portugal, e eles lá depois começaram-se a explicar, a dizer, tu estás aqui sentado. E depois apontaram para os bancos do jardim. É ali, não é no monumento de centros. Eu percebi que era essa... Era uma incivilidade. Era uma incivilidade que estava ali a fazer. De costas para a chama, sentado que é um desprezo. Tipo uma coisa assim mesmo. Aquilo deve ser um bocado sagrado para eles. Sim, e eles não estavam a achar piada aquilo. E depois tentaram explicar. E eu compreendi, claro, tudo bem. Na lógica deles, e cidadão assim. civilizado senta-se no banco. Claro, não vês sentar em cima do monumento, por cima dos mortos ali de Stalingrado. Os gajos têm, e foi isso, foi essa a única interação. Assim, é claro que nunca houve nenhuma intimidação, ouvia-se no tom das palavras que estavam ríspidas, porque claramente reprovavam a atitude, mas assim, a coisa esclareceu-se e foram-se embora. Pronto. Perguntaram onde é que eu estava alojado, né? Aquilo era ali ao lado do hotel, e estou ali naquele hotel. E seguiram a vida deles, devolveram o meu passaporte e seguiram a vida deles. Isto foi assim a única interação tive muita interação com autoridades, atenção, porque devo dizer que não há nenhuma estação de metro, nenhuma estação de comboio, por mais pequena que seja, nenhuma estação de autocarro que não tenha nenhum evento público, mesmo que seja organizado para ali, como foi esse o Dia da Unidade Nacional, onde não se monta um perímetro com uma passagem, detectores de metais e segurança, como nos aeroportos. Se for uma infraestrutura fixa, eles põem lá essas coisas todas. Se for um evento que está-se a comemorar naquele parque... Uma estação de metro? Em todas as estações de metro. Quer dizer, mas tu passas com objetos de metal e... Não, mas tens tudo o que tiveres de bagagem,
tens que meter no... É radiografado e tal. Sim, no rádio. Ninguém entrevista. Isso não há esse assédio. Deve ter já. É meter na um passadeira esquema como de nos inteligência, aeroportos. que detecta. E depois dizem até para tirar as coisas dos bolsos, como nos aeroportos, e meter num tabuleiro Passa do e outro para lado. passares, para ver se apita ou não. Se apitares, eles ainda vão com o coisinho. Ver o que é, pois. Se ficarem muito intrigados, mandam-te vazar os bolsos, passar outra vez, como nos aeroportos. Pronto. Certo. Eles têm essa segurança em todo o lado. Em todo o lado. Sem, não houve uma... Pá, porque eles têm historial disso, não é? Sim. Têm historial. Então, e agora, especialmente, pronto. E foi assim. Foi assim essa interação em Volgogrado com as autoridades. Depois, no dia a seguir, ainda estive lá um bocado e depois meti-me no autocarro. Fiz o reconhecimento de onde é que era a paragem do autocarro, para não me arriscar a perder o autocarro, essas coisas todas. Okay? Pá, sempre em russo. Aquilo não dá... não consegues falar, chegar lá e dizer à pessoa, perguntar à pessoa falar inglês, ela vai sempre responder que não. Mesmo que fale. Foi a maior parte da atitude que tinha. Essa, se calhar, é a maior barreira para quem vem de fora. Hoje em dia, com os tradutores de telemóvel, quer dizer, Pois. a gente já não ficamos apiados. Não é? Porque se tiver mesmo alguma coisa mais complexa para comunicar, escrevo. Ou peço à pessoa para escrever. E foi assim. Isso aconteceu muita vez. Pronto, e meti-me então na viagem para Donetsk, que foi a tal viagem de 15 horas. Autocarro à pinha. Onde as pessoas, onde fui alimentado pelo caminho por as senhoras que eu ao meu lado. Essa também foi uma atitude que vi da parte das pessoas. Quando sempre que estive enrascado, ou numa fila de um restaurante, ou mesmo em Moscovo, ou num sítio qualquer assim em que as pessoas me interpelavam e eu não sabia o que havia de dizer, havia sempre alguém que vinha para ajudar. Isto foi 100% da atitude que eu notei lá. Portanto, senti mesmo que não tinha qualquer... não estava num sítio de todo hostil. Não é? Era estranho, sim, claro, mas hostil não. Isso ainda vai acontecendo genericamente em Portugal com os estrangeiros, não é? Sim, nós recebemos bem. É verdade. Ainda não nos degradamos totalmente. Não é verdade. Sim. Porque a nossa tradição é essa. Mas a nossa tradição é realmente receber bem. Mas a ideia que nos passam dos russos é que são os tipos abrutalhados, não é? E violentos. Passam-nos sempre diabolizam os povos. Todos os povos. É como dos iranianos. Eu estive a falar com uma colega um dia destes. Aliás, estive a apresentar uma viagem dela ao Irão. Também assim na primeira pessoa. E esteve a contar o que viu. E também tinha essa ideia, porque aqui passa-nos a ideia de que o Irão é um sítio perigosíssimo, que as pessoas são hostis e tal. E ela diz que nunca esteve em nenhum sítio onde as pessoas fossem tão gentis. Sei lá, num parque público, no relevado, sem conhecer de lado nenhum, chamam-na para comer com eles, partilham a comida, mandam entrar em casa. E eu pergunto, o que é que vale mais numa sociedade? Pois, exatamente. É o nosso materialismo de mais dinheiro e mais sozinhos. Sobre o outro, ou é essa... Nós estamos a criar esse mundo assim. Muito o mundo anglo-saxónico, com sucesso económico. Sabemos que é à custa da exploração do mundo, não é? É verdade. Mas com sucesso económico, mas com degradação dos valores humanos. Isso é isso que eu não quero isso para o meu país, nem para os meus filhos, nem para a minha gente. Eu também não. E as interações, a qualidade de interação humana que tive lá foi muito boa. E foi boa nesse sentido. Senti-me sempre amparado. É claro que depois a base que eu levava era aqui do podcast. Este podcast foi o que me abriu no fundo, as portas para lá. Porque a ideia de ir ao Donbass surgiu de um convite. Em que eu digo, porque é que não vens cá ver? E eu digo, mas eu posso ir aí? É que eu só consigo um visto turista. Quer dizer, um turista, posso ir aí assim? Podes. Mas isso pode, não posso mesmo? Não posso mesmo? Podes, pá, então ficas aqui, não sei o quê, tudo. Então está bem. Então vamos nessa. Pois. Pronto. Isto foi offline, obviamente. Não foi, E depois fiz o planeamento e o planeamento envolveu essas pessoas. Estive sempre preparado para estar desamparado. Fui sempre com essa mentalidade porque eu as pessoas que conheço aqui nunca as tinha conhecido pessoalmente. E portanto, preparei-me sempre para os piores cenários. Sempre. E cheguei lá e os piores cenários nunca aconteceram, nem nada que se parecesse. Portanto, mesmo em Moscovo, contactei com algumas pessoas no sinal de dizer, olha, estou por cá. Se quiserem, digam qualquer coisa, mas eu ando aqui a fazer a minha vida normal.
Epá, e fizeram questão de vir ter comigo e saímos e convivemos e como disse, fui entrevistado por o Mike Jones, o cidadão inglês, que tinha um canal de YouTube que, entretanto, já foi censurado. Foi banido 2 vezes. Ele já desistiu de criar outro. Que era um canal até com algum sucesso, onde ele até fazia dinheiro e tudo. E não era nada, era um tipo extremamente moderado nas suas opiniões. Por exemplo, o Russell já o podem acusar de ser um bocado radical, porque ele é um guerreiro, por natureza. Ele é, portanto, inspirado em Che Guevara. Che Guevara, como toda a gente sabe, não era um tipo que se ficava pelas palavras. É um guerreiro mesmo. Ele era um tipo que ia para a guerrilha. Pois. Portanto, ele, no fundo, construiu-se ele mesmo com essa imagem. E fez, e cumpriu, não é? É coerente com aquilo que defende. Pronto. E então, claro que não tem paciência para grandes argumentações às vezes. Não tem paciência para estar a dar a volta para a cabeça. Ele diz logo, se tu, a esta altura do campeonato, ainda não compreendes isto, é porque és um atrasado mental. Ponto final. Acabou. E acabou a conversa. E eu não, isso é uma pessoa bastante genuína. Bastante genuína. E que me tratou lá, pronto. Tanto ele como a esposa dele, fui lá recebido e agradeço. Agradeço porque foi uma experiência. E ele sabia a questão da segurança, a questão dos sítios onde podíamos andar. E atenção, a segurança não tem nada a ver com as condições internas, porque Donetsk, qualquer pessoa, eu podia ir para lá sozinho, alugar lá um hotel e andar lá sozinho. Pois. Qualquer pessoa pode fazer isso. Ninguém o vai impedir. Às vezes pode depois pisar sítios que, pronto, estás na hora, quando nós estávamos lá e de repente começam a caíram 2 mísseis HIMARS no centro e mais um rockets noutras partes e atingiram o edifício do Ministério do Trabalho. Sítio que foi dos primeiros sítios por onde eu passei com o Russell. No dia anterior. No dia a seguir já tínhamos lá passado e à noite caem lá 2 mísseis HIMARS que mataram de imediato 6 pessoas e feriram mais 20. E nós fomos depois no dia a seguir fazer o report. Ver os estragos. Ver os estragos e não fomos logo de noite. Porquê? Ele disse logo, não vale a pena, porque esta coisa de querer ir em primeira mão no acontecimento aqui não é positivo. É muito mau as pessoas meterem-se a publicar com os telemóveis quando cai um míssil, um obus, não sei o quê, uma explosão aqui, começarem logo a publicarem no Telegram e não sei o quê, porque estão a confirmar onde caiu o... Eles vão corrigir o tiro a vão seguir. corrigir o tiro a seguir. Claro. E isto é uma coisa. Portanto, um dos maiores radares que eles têm lá são as redes sociais, para perceberem onde é que se passam as coisas. São as conversas entre as pessoas. E também já era perto das 11 da noite e aquilo tem um recolher obrigatório a partir das 11 da noite. Então regressámos de Makievka, desse jantar muito bem regado. Com aquilo eles bebem vodka com refeição e depois houve quem trouxesse umas bebidas caseiras e juntou-se a malta, cada vez que aparecia aquilo era uma grande festa. Desgraça. E fomos, e o Russell, que era o condutor, sei lá, ele deve ter despachado aí à vontade, só por sua conta, quase uma garrafa de vodka. E depois foi conduzir, e eu, Cristina, estás porreiro para conduzir? Eu estou. Muita arrumação. Descusado será dizer, em Donetsk não há cinto de segurança. Aliás, foi o primeiro dia em que entrei no carro, ele disse, não ponhas o cinto. Que podes ter que sair à pressa. Se acontecer alguma coisa, ele diz assim, se acontecer alguma coisa, o que temos que fazer é abandonar e sair logo para longe do carro. Porque o carro é o alvo. Claro. Logo. E então é assim. E atiras para onde tiveres que atirar, não interessa se sujas a roupa, se não sujas, não sei o quê. E o cinto de segurança, não. O controle de álcool também não há. Obviamente. Mas o tipo conduziu... Outras preocupações. Conduziu espetacularmente bem. O Russell, claramente habituado. Tínhamos mais um passageiro connosco, um companheiro que levámos que apanhámos em Donetsk ainda para levar para Makievka. Um veterano também, um tipo que tinha as suas marcas, tinha o braço tudo queimado, tudo em pele cicatrizada, não é? Pessoa bastante humilde e todos eles, o que é que eu noto? Todos eles, assim à primeira vista, e vou dizer isto, que aos olhos do ocidental tinham cara de gangsters. tinham um ar pesado. Sim. Mas todos eles extremamente gentis e educados.
Isto é que é um paradoxo tipos quase, que não é? passaram Que por, a nossa imagem passaram da- por a dureza, não é? Por aquela coisa de vida ou morte, mas não perderam os modos. Pois. E isso também e os ideais e as ideias e a paciência de discutir as ideias e essa coisa. Sim. Foi bastante. Esse Eu jantar. acho que isso faz-nos falta. Faz-nos falta ter Epá, sim. ideias e ideais, não é? E gente Eu acho apaixonada. que, pá. pois, Pá, gente que... não é só calculismo. Pá. Sim. E não é só individualismo, cada um é o que se notou no período ali do PREC, não é? Sim. Havia ideais, Pois, bons ou maus, havia sim. para todos os gostos, não é? Sim. Mas havia ideais. As pessoas, a maior parte delas, tinha um projeto para o país que achavam melhor, que achava que era bom para todos. Uhum. Não estava ali para orientar a sua vidinha. Claro. E hoje parece-me que isso perdeu, não é? As pessoas estão, cada um tenta arranjar uma forma de orientar a sua vidinha, a sua e dos seus amigos, Pois. do seu clã. Claro. Mas isso é tristíssimo. E isto tem sido muito resumido. Eu estou aqui não estou a Pois. omitir, não é propositadamente, mas é por causa do tempo. Muita coisa que se passou. Ah, Isto dava mais umas conversas. não ou é? dava mais umas conversas. Eu não, por exemplo, eu não filmei, não consegui filmar tudo. E também não me preocupei, e até acho que o digo num dos vídeos que já publiquei. A minha preocupação não era fazer reportagem jornalística, e muito menos reportagem sensacionalista. Era mais eu próprio ter a experiência para poder testemunhar na primeira pessoa. Quer dizer, ninguém me disse, fui eu que lá tive. Ninguém me contou que aquilo era assim. Uhum. Fui eu que lá tive e sou capaz de voltar. Pronto. Pois. É mesmo assim. E quando me vi embora de Donetsk, foi automaticamente senti pá, ia para Moscou, foi para que seca, pá. Não se estava mal. Ficava aqui mais uns dias, pá. Apesar daquele. Depois era contraditório. Da música de fundo, não é? Com algum medo que sentia, pá, porque nunca se sabia. Pá. No momento em que tivemos que evacuar para a cave, em que eu deixo o telemóvel junto à janela e depois faço ali um compasso de hesitação, Se for buscar o volto para telemóvel. trás para ir buscar o telemóvel ou não? Mas logo imaginando aquela janela lá estilhaçar-me na cara. Pois. Não é? Esse tipo de sensações, epá, e ao mesmo tempo a forma como as pessoas convivem por aquilo confere àquela cidade uma cidade de interações humanas muito genuínas. Pois. É paradoxo. E não é bom. Não é bom, porque ninguém quer viver em clima de guerra. Epá, mas sei lá. É algo que só se consegue explicar se lá tiveres, não é? Se andares por lá e conversares com as pessoas e pronto, eu encontrei. Fui ver o mercado, tive que ir ver o mercado central do Donetsk. O mercado é como se fosse a nossa praça. É como os nossos mercados municipais. Uhum. Tem um edifício e naquele caso ainda tem um espaço circundante onde tem bancas exteriores, tipo, que são fixas, não são tendas, são bancas fixas, onde se vendem coisas também. Depois dentro tem aquela praça com aquelas bancas em pedra, como nós, as nossas. Aquilo Sim, é sim. um edifício da era soviética. É um modelo igual ao nosso. Sim, não é? um modelo igual ao nosso. Aquelas bancas da fruta e de coisa, tudo lá dentro. E aquelas... Peixe também. Peixe, muito peixe. Muito peixe. Muito peixe. Come-se lá muito peixe. Muito peixe seco. Eles têm a coisa Pois. do peixe seco. Mas, entretanto, o comércio lá está dominado também por umas cadeias de supermercados. De supermercado. Que é a Moloko. Moloko quer dizer leite em russo. É o nome de uma cadeia que se instalou quando aquilo passou para a administração russa. E, claro, com o vazio deixado Claro. fez monopólio automaticamente. Tomou conta. Tirando o mercado e essas tabancas das pessoas e dos... Sim, ainda há sim, muito sim. comércio. O comércio local, não é? Ainda há comércio local, Pois. mas esses estão claramente a dominar aquilo e a dominar É um modo de vida. e pronto, isto é a vida interna de Donetsk aqui agora a entrar ao barulho, que é as pessoas a queixarem-se da especulação, dos preços, as cadeias, o mesmo se passa lá, né? Os capitalistas são iguais em todo lado. Iguais. E então onde se compra o melhor produto e mais acessível é de facto no comércio tradicional. Porque apesar de tudo o Moloko não consegue praticar ainda os preços, porque ele tem muita produção local, ali. Bens alimentares. Bens alimentares, sim, sim. Sim, bens alimentares. Pois. Porque O resto vem da China. Sim, o resto vem da China. Como em todo lado. Como em todo lado, sim. Há algumas coisas são produzidas na Rússia, às vezes algum vestuário vê-se que é de fabrico russo, mas muito também já é chinês. Pois.
feita à medida, quer dizer, eles têm lá muito aquela coisa, vendem muito aquelas barracas das estampas e das coisas com os símbolos militares, o Z e o V, não sei o que, tem lá muito disso e outros emblemas e tem sempre muitos, é muito fácil achar esses emblemas comunistas também. Eles têm a estátua tem a Praça do Lenin, com a estátua do Lenin. Mantém, né? Mantém essas coisas todas lá. E é uma zona muito comunista. É uma zona onde há pessoas... O Russell, eu há bocado, não sei se cheguei a dizer, o Russell apresentou-me a todas as pessoas que encontramos, intencionalmente e ocasionalmente na rua, como este é o João, é um amigo meu, comunista, de Portugal. Sempre comunista. Sempre apresentado como comunista. Portanto isso foi uma mais-valia. Isso foi de facto uma mais-valia. Isso melhorou a tua imagem. Melhorou a minha imagem automaticamente logo. Sim. Logo. É dos nossos, é boa gente. Sim, é boa gente. Mesmo na senhora da mercearia logo a fazer uma que engraçado. Não, é porque nós também, deixa-me dizer-te uma coisa, nós criámos aqui, nós na diabolização do comunismo e a diabolização do oeste da Europa, criámos algumas inverdades que nós começamos a perceber depois conversando com as pessoas. Por exemplo, os búlgaros que eu tenho conhecido, cujos pais ainda são do tempo da era soviética, dizem que se vivia melhor na Bulgária antes do que agora. Pois. E nós tentamos dar a ideia de que entraram para a União Europeia, agora é que eles vivem bem. Agora é que eles estão bem. Isso é verdade em algumas situações, noutras não. E ali o Donbass era uma zona economicamente muito rica e muito desenvolvida. Só para não falar, aquela infraestrutura de Donetsk que se vê lá e a rede de transportes que eles têm interno, quase tudo elétrico. A zona, corrijo-me lá, a zona é uma das zonas mais industrializadas da Ucrânia. Claro. E com solos mais ricos. Solos mais ricos e grandes recursos minerais. Exatamente. Portanto, ferro e carvão, aquilo é... farta. Bem, a paisagem... À volta de Donetsk, quando vais para uma zona mais alta, à volta de Donetsk, a paisagem, eu comentei o seguinte sobre a paisagem. Eu pensava que isto aqui era tudo plano. Estou farto de ver colinas. Aquilo é mineração, eram antigas minas. São minas, são escórias de minas. São escórias de minas. Fizeram montes. Fizeram montes, que entretanto cresceu vegetação. Mas muitos vezes mesmo, aquela paisagem a indústria está pesada daquela zona tem tradição, não é? E depois a rede de elétricos, né? Toda a rede de transportes públicos de elétricos que chega a praticamente todo Donetsk. Os elétricos da era soviética andam lá tal e qual. Mas em Carris? A Carris, exatamente. Também tem autocarros elétricos. Também tive a oportunidade de fotografar esses. São autocarros, não é? Normal, só que estão ligados a um cabo. Exatamente. A maioria da infraestrutura de transportes públicos lá é elétrica. E depois tem um bocado como tudo, a economia funciona como em todo lado. Tem hotéis, tem supermercados, tem cafés, tem salões de beleza. Olha, ainda há dias foi bombardeado um salão de beleza. Não é? Era um alvo militar importante. E tem sido, aliás, o Armindo, obrigado Armindo, boas festas para você também. E então a vida decorre sempre com normalidade em Donetsk, à exceção daquela música que se ouve e de um rocket ou um obus que ocasionalmente nos possa cair ao pé, ou em cima da cabeça ou ali ao nosso lado. Que é capaz, que incomoda. Pronto. Em cima da cabeça a gente nem dá por nada. Nada. Se for ali ao lado. Pois, ali ao lado. E eu podia dizer assim, aconselho a todas as pessoas a irem lá. Eu também tenho consciência que não é para todas as pessoas. Eu ainda hoje, agora já passado 2 semanas e tal, ainda me está a cair a ficha do sítio onde estive, não é? Porque quando estamos lá a viver aquela experiência, o nosso estado também não é o mesmo. Não é? De certa forma, sentimos sempre seguro e descontraído, mas há ali qualquer coisa em nós que muda. Não é, não é como estarmos aqui em nossa casa. E aquela coisa de ir adormecer e estar no quarto e vibravam os vidros. Não é bem o sossego ali do meu monte. Exato. Aquilo não deixa. E as pessoas lá bebem muito e fumam muito. Isso é uma coisa que eu notei. Sim. A bebida lá Moscovo também mais lá. Mais lá. Em Moscovo notei um bocadinho, mas lá é que eu notei. É natural que lá seja mais. Em Donetsk
Isso fumar O toda a gajo gente. pode morrer amanhã, não, Sim, não, é? isso, Não está agora a exato, pensar isso se está vai, agora, vai ter um exatamente, problema de exatamente. saúde daqui a Sim, 50 exatamente. anos. Qual saber disso para Não, eles ainda não têm essa. Então, na paragem de autocarro, as senhoras vinham, as velhotas, toda a gente a fumar. Pois. Normal. E ouvi, curiosamente, esta frase várias vezes. Uma frase dita em castelhano, em espanhol, que me foi proferida, pelo menos que eu me lembro agora, assim, 3 vezes, por 3 pessoas diferentes. A frase é: não passará. E que tu conheces, Sim, obviamente, claro. né? Antifascista, um slogan antifascista, que a primeira vez que me foi proferida foi por uma senhora, quando estávamos ainda em Volgogrado, prestes a embarcar para o autocarro, portanto uma senhora que seguiu também para Donetsk, porque esta viagem foi sempre provestida de muitas conversas, Certo. de muita interação, não é? Da altura, para onde é que vais? O que é que lá vais fazer? Essas coisas assim, pronto. E a pessoa dizer-me isso. A segunda vez foi proferida por... Foi uma senhora da mercearia do mercado em Donetsk. E a terceira vez, que não falava línguas, falava só russo, depois... Sabia dizer aquilo em castelhano. Sabia dizer aquilo em castelhano. Pessoas com cultura. Pois. Pois. E a terceira vez, que foi a que mais, esta foi a inolvidável, foi o agente do FSB que me interrogou. À saída. Em que contexto é que é? Foi no Então, essa parte eu passo a explicar antes de encerrarmos, porque acho que não, isto já vai um bocadinho longo. Pois. Isto acaba por ser uma saúde para as pessoas. Eu saí de Donetsk e a saída foi combinada assim. O Russell disse-me assim: vais até à fronteira e eu arranjo lá alguém que te vai lá buscar e faz-te um preço especial e não sei o quê, tarará. Um amigo, ele combateu comigo na minha unidade e, portanto, é uma pessoa de confiança. E eu, tudo bem, não há problema nenhum. E combinámos assim no primeiro dia. Depois, no último dia, ele disse-me assim: eu vou contigo. Então, Já e se tinha estreitado mais o laço. sim, né? já tinha dado mais o laço. Porque ele logo disse-me assim: ficas aqui 2 dias, podes ficar aqui à minha casa. Mais que isso não, porque a minha esposa depois não gosta, não sei o quê. Mas depois fica mais tempo. Porque eu ficasse disse, Podes ir ficando. Agora não dá, porque eu tenho já horários para Pois, cumprir. está tudo marcado. Já está tudo marcado e tenho o comboio de Rostov para Moscou e isso tudo mais. E então foi-me levar, foi comigo e fomos os dois. Aquilo é tipo portagem de pessoas, não é? Tipo alfândega, a gente passa, está vários corredores com os guardas fronteiriços, onde mostramos o passaporte. E eram 2 raparigas muito simpáticas. O passaporte, o Russell também mostrou o dele, porque ele quis passar para o outro lado. Sim. E ela, sim senhora, fez 2 ou 3 perguntas e depois pegou nos passaportes e disse: bom, agora aguardem um pouco, porque a gente já chama. Pegou nos passaportes. Passado de um bocado, veio um tipo de uma sala e veio buscar os passaportes. E esperámos ali um bocado, íamos ali ver as pessoas a passar. A maior parte das pessoas passavam normalmente, mostravam o passaporte e seguiam. Depois, ao fim de um bocado, lá veio um tipo aí de uns 15 minutos, qualquer coisa, 15, 20 minutos. Lá veio um tipo e chamou-nos lá para dentro de uma sala. As tais salas, as famosas salas dos interrogatórios. Era uma sala, pai, do tamanho um pouco maior do que este espaço aqui. Um bocadinho maior, mas não muito. Se calhar com mais 1 metro para lá. Que tinha 2 secretárias. E estavam 2 pessoas. A pessoa que nos interrogou estava fardado. Mas estava lá uma pessoa com ar de quem mandava naquilo tudo. E que não estava fardado, mas estava também sentado a uma secretária, não sei o quê. Depois aquilo tinha em frente às secretárias, tinha uns bancos corridos, onde a gente se sentava para conversar com eles. E pronto, e começou. Sentámos e começaram as perguntas. Eu sempre em russo, eu muita coisa não percebia, olhava para o Russell e ele depois traduzia, respondia coisa. E aquilo durou ali um bocadinho até ele passar o Russell a ser o interlocutor. Sim. Pronto. O tipo até era um tipo novo. E eu acho que se eu tivesse ido sozinho, eles arranjavam maneira de comunicar a mesma. E o Russell avisou-me: olha, atenção ao telefone, porque é possível que eles te queiram ver o telefone. Porque eles querem saber o que é que tu andaste aqui a fazer. Claro. Tu vieste para uma zona de guerra
Podes E ir eles- fazer e eles- espionagem. exatamente. Podes E- ser espião. e podia ser. Claro, quer dizer, eu podia até estranho ser. não te terem questionado E- logo à entrada. E podia ser. Não, à saída é onde está o sumo, parece-me a mim. Pois, À eles lá saída é saberão. onde está o rastro, não é? Por algum motivo é assim. Pronto. Pois, Por algum motivo é assim. E então, aquilo durou, o interrogatório durou e pá, não te quero mentir, porque a noção do tempo Pois. pode me ter enganado. Para mim parece que se passou tudo muito depressa, mas aquilo ainda foi um questionário. Vou dizer uns 20 minutos que durou. E depois perguntaram-me porquê, quando, como, se era a primeira vez, se era a segunda vez, essas coisas. E eles olharam para o meu passaporte, eu tinha lá o visto, eles sabem perfeitamente logo, que visto é que claro. é, visto turista, com um papelinho que eles estão que não podes perder logo lá quando entras no país. Okay. Pronto, fizeram essas perguntas todas e lá eu e o Russell outra vez, comunista. certidão de boa gente. Foi mesmo assim. É comunista, é mesmo é eleito num parlamento local, essas coisas todas assim. E depois eles, no fim disso, mandaram-nos qual é que era a atitude, para quem queira saber, quem tem curiosidade destas coisas, para se tentar pôr na minha pele, qual é que era a atitude da pessoa que nos estava a interrogar. Para já os nossos documentos andavam ali de mão em mão, porque ele via, se escanava numa máquina, olhava, virava, não sei o quê, depois passava ao colega, que estava lá Se era falsificado ou se era assim. olhava, fazia-me perguntas um ao outro, depois voltavam as perguntas a nós, mas a postura dele era como quem estava quase, sei lá, num serviço público, quase até numa entrevista de trabalho, parecia uma postura muito sóbria. Não era carrancuda, Sim. não era intimidadora, era uma postura profissional a tratar das coisas, estava a despachar aquilo com uma certa... Tinha as perguntas já muito seguidas umas às outras, não tinha compassos de espera, nem olhares esquisitos, nem coisas dessas, era uma coisa muito protocolada. Uhum. E pronto, e foi assim, essa interação. Depois mandaram-nos avançar para uma sala, o purgatório, uma espécie de limbo, onde esperámos mais uns 20 minutos. Foram verificar. Pois, é onde onde foram Mandaram fazer a os verificação da scans dos história. documentos para Moscou. Coisa, este estão lá gajo os é registros mesmo. todos, o percurso que ele Nossa. fez, aqueles casos Onde é que ele andou? O que é que ele andava a fazer? Quem é ele? Pois. Pronto. E foram verificar. E a seguir desse tempo passado, esse oficial do FSB entra na sala, devolve o passaporte e aí diz: não passará. Exatamente. É a conversa Não bem daí. passará e apertou-me a mão, um Ok. sorriso, coisa, e pronto. E foi assim. Foi esta a minha interação com o Tá FSB. bom. Foi para tu percebes que ele estava ali para que os outros para que não passassem. Para poucos outros não passassem. Exatamente. Esse foi um momento que eu não posso deixar. Quer dizer, eu estava ali, e depois quando estava nessa sala, eu estava a conversar com o Russell e disse: eu não tinha ideia disto ser assim, estas salas e estas coisas. E o Russell para mim: tu estavas à espera do quê? Querias correntes e instrumentos de tortura e uma sala escura e Capuz na cabeça. né? Isto é sempre os russos, não é? A malta no Ocidente não tem ideia Pois. do que é que isto Nós é. criámos uma imagem. Mas e os filmes dão-te aquele filmes. imaginário É do a interrogador comunicação russo, social daquele tipo no e- filme do e a Rambo, a cultura. entrocar o Rambo, a dar-lhe choques elétricos. Ruins, como as cobras, não é? Os gajos destilam veneno. Pá. Pois é essa imagem que nos criou. E É o depois... 007, eu não sei quantos são. Todos Sim, eles. sim. O Todos, inimigo é todas. E o russo é sempre O russo é motivo. carrancudo, é mau e é É mau. estúpido. Sim, sim. É verdade. Tem que ter isso tudo. E até na internet circulam muitos vídeos das piores cenas que se passam na Rússia. Claro que é como cá, há cenas de violência tal e qual, Claro. mas na Rússia tem logo, Infelizmente. olha lá os russos, pá, Claro. no trânsito e não sei o quê, pá. E os ursos, aquela história dos gajos andarem com um urso e dentro do carro e Pois. que bêbados e pronto. É aquele estereótipo do russo. Também houve uma fase em que eles tinham consumo de álcool. É pá, aquilo houve brutal. uma fase em que aquilo Foi os consumo de anos tudo, 90, álcool e sobretudo. tudo. Tudo. Aquilo foi Aquilo uma degradação, total. Aqueles Epá, anos e há 90 imagens foi- disso. Sim, foi Agora, muito mal. vão a Moscou agora, quer dizer, se tiverem medo, ok, não vão para as zonas de guerra, fiquem-se por Moscou, vão a São Petersburgo, vão a Volgogrado, vão fazer o Transsiberiano. Pá, tenho a certeza que a experiência é espetacular. Nem é tão caro como isso, por vistos. Não é. Lá consegue-se fazer uma...
pode ser muito caro ou pode não ser. Aquilo lá tem os preços, foi como eu disse nos meus vídeos, os hotéis são para todas as carteiras, vão desde os 5 aos 500 e tudo pelo meio. Pois. Com 5 euros por noite não podes esperar grandes condições, Claro. mas frio não passas, nem te chove em cima, dormes numa camarata. Pois. Né? E por 500 euros Mas uma suíte. tens uma suíte com piscina e com jacuzzi claro. e não sei o quê. É normal. Pronto. Eu fiquei alojado em vários tipos de alojamento, sendo que o mais simples foi mesmo em Donetsk, na casa do meu amigo Russell, um prédio muito antigo, um bairro muito modesto, mas pá, pronto, só não tínhamos água de manhã. Ok. Também não se pode ter tudo junto à frente de combate, caramba. Pois. Eu lembro-me de a esposa dele vir, assim, muito diretiva, e dizer: vá, vocês agora têm que ir tomar banho. Porque há água agora. E eu disse: pá, eu tomo de manhã. Não. E ela: não, de manhã não há água. Tens que tomar Tens de tomar agora. Queres tomar banho agora? agora. E é verdade. Abrias a torneira de manhã, um pinguinho, que depois nem sequer dava para o esquentador, nem nada Pois. disso. Pronto. E pá, não sei mais. Olha, há tanta coisa que eu poderia dizer, mas Pois, se tu isso tiveres é uma- alguma curiosidade, pergunta-me antes da gente fechar isto. Acabamos por não falar da Palestina. Pois, a Palestina fica para a próxima. Isto Que já- infelizmente, se calhar, vai se manter mais uns tempos. Não é? Sim, infelizmente. Infelizmente, não, se calhar não acaba já. Ah, E portanto haverá outros dias em que se pode falar da Palestina. sim. Mas Gostava isso- de podermos falar por razões boas. Pá. Pois, se fosse por boas razões. E da Ucrânia também. Eu quando tive. Era para te fazer essa pergunta. Há imensas perguntas, Sim. mas nós não vamos poder fazer isso tudo hoje. Sim. Pode ser que aos Mas, poucos a gente já vai aos conversando. poucos a gente vai Pois, como eu disse. desde há pouco ia-te a perguntar, depois passou-me, por exemplo, como é que é a comida. A São comida. coisas do dia a dia. Pronto, a comida é um dos pontos altos. A comida, pá, aquilo vou aqui fazer propaganda russa, porque eu cada vez que falo bem da Rússia estou a fazer propaganda, já me Pois. têm dito isto. Mas isso é tu porque já gostavas porque deles. gostas, então gostaste da então, comida porque mesmo que não fosse bom, tu nunca ias dizer Ias mal. gostar, Pronto, exato. ias sempre gostar. Pronto, mas eu concretizo, a comida é de excelente qualidade. Não só por confecção, sei lá, eu comi poucas comidas assim muito confeccionadas, mas eu comi o famoso borscht, que aquilo foi uma delícia. Uma coisa que parecia que estava a comer comida caseira, altamente saborosa, mas nada artificial, um sabor genuíno dos ingredientes. E foi a bordo do comboio, foi o serviço de catering do comboio. Pois. Assim, não sequer não foi foi no- propriamente não um foi restaurante exatamente ali no Michelin, tasco, não sei não, não. ou no tasco, Ou no tasco ali da- Pá, fiquei, digo assim, pá, provei aquilo, mas que bela comida, comi extremamente bem a bordo do comboio. Pronto. Mas em Moscovo comi bem. O que é que se salienta na comida? É a qualidade dos ingredientes. O sabor do tomate, o sabor do pepino, o sabor dos vegetais, o sabor Intenso. o sabor da carne. É como os nossos, sabor como os nossos É como caseiros. os nossos caseiros. O sabor dos ovos. Pá, os ovos do aviário. Aquela gema amarelinha nos ovos. Eu digo assim, pá, mas este tipo... E depois comem assim muita coisa variada. Tem muito petisco. Tem o hábito do petisco. Portanto, não havia bar na noite em que eu fosse onde, a dada altura, não houvesse petisco. E às vezes até conservas. Também gostam muito de conservas. Tem uma variedade de conservas brutal. Sim. Carne e peixe. Nós exportávamos muitas conservas para Para lá. lá. Pois. E então lembro-me de estar num bar e, dada as alturas, uma rapariga que estava sentada ao balcão ao meu lado pediu comida e depois veio uma salada russa. Veio uma salada russa. Essa com propriedade russa. Com propriedade russa. E ao lado ainda vinha uma conserva aberta, não sei bem do quê, já não sequer reparei bem, e umas fatias de pão. E eu às vezes vira-me lá para o bartender e digo, quero o mesmo. E eles, mas queres o mesmo quê? Queres também a conserva e a salada? Pelos vistos aquilo eram duas coisas. Só a salada e o pão. E vou comer, porque aquilo tinha aspecto de uma salada russa qualquer que nós fizéssemos por aqui. Sim. Mas o sabor está mesmo bom. Pois. Pronto. Isso foi a experiência da comida foi assim por toda a parte. Em Volgogrado comi num restaurante, como disse há bocado, por 3,90€, que era aqueles restaurantezinhos, sei lá, estilo aquelas casas de kebab e não sei o que, umas coisas assim mais... Não é tanto aquele restaurante do serviço de mesa e do coisa, são assim umas comidas
que cá são, é o street food e é aquelas comidas que à partida são de menos qualidade, porque é mais fritos, mais gorduras, não sei o quê. Mas aquilo veio um senhor prato com, a carne, que não tinha nada a ar de carne processada, as batatas caseiras, uma salada fresca e pronto, e tudo com a bebida incluída ficou por 390 rublos, que são 3,90€, sensivelmente. Pois. E foi sempre. E em Donetsk igual. Quando fomos lá ao restaurante dos veteranos de guerra, do veterano de guerra com os outros veteranos de guerra, porque o dono do restaurante era um dos veteranos, um tipo que a gente olhava para ele, lá está, com o tal ar de gangster. Isto era considerado um tipo muito abera na frente de combate. As histórias que o Russell me contou dele, posso partilhar apenas uma, mas que foi uma de. Enfim, aquilo, guerra, ambientes de guerra, para quem não percebe, existe. Por vezes há consumo de estupefacientes, nomeadamente drogas leves, não sei o quê, e eles não eram exceção. Pois. Também fumavam cannabis e até porque cresce ali naquela natureza, para quem não saiba também, aquilo é a zona onde crescem umas estirpes, já não sei qual é a espécie ou variedade, não sei o quê, mas cresce ali selvagem. Uma coisa qualquer Pronto, que se fuma. de cannabis. Sim. E então há um episódio que o Russell conta do tipo tão bera, desse tipo muito bera, em que eles tinham várias linhas de defesa, estavam estacionados na frente e eles estavam numa das linhas, e depois faziam rotação, e eles estavam numa das linhas cá mais para trás, mas ainda era a linha da frente, e estavam dentro de um abrigo, que estava tapado com um corredor, todos a fumar, promovido por esse senhor cujo nome de código era RIM. Toda a gente na nuvem de fumo. E chega lá o superior. E destapa a cortina e começa a dizer: epá, vocês coisas. Claro que isto são as minhas palavras, eu não consigo reproduzir fielmente aquilo que foi dito, isto é de história, mas o que aconteceu foi isto. Tipo, começa a repreendê-los, okay, como é que podem estar aqui a fumar? E o Rim, o dono do restaurante, que agora é o dono do restaurante, virou-se para o senhor e disse assim: e tu também vais fumar. Mas deve-lhe ter dito aquilo com um ar tão incisivo que o gajo acatou. Tão autoritário. Sim, tão autoritário. Também acabou-se. Não, e tu também vais. E Titoje, e tu também. Foi a frase que eu retive em russo. E então, essa é assim uma das histórias. Eu fartei-me de rir quando eles contaram essa história. E a dada altura recolheram-se para lá para um ritual desses. E o Russell diz assim: eu e o João ficamos. Ficamos aonde? Nós estávamos no restaurante. Como é que era o restaurante? Brevemente. O restaurante tem uma sala de restauração, como um restaurante normal, mas depois tem várias cabines em madeira, assim do tamanho disto. Onde nós chegámos e a menina que servia à mesa nos disse: o vosso local está pronto. E direcionou-nos para uma dessa cabine. E então nós abrimos a porta de uma cabine e está uma mesa posta com comida, com entradas e ficamos sentados em uma coisa sofás. mais privada. Uma coisa privada, sim. E eles têm essa modalidade lá, muito em vários restaurantes têm essa coisa. Mas depois começa a chegar pessoal e a menina ia lá periodicamente perguntar o que é que faz falta. O que é que mais comida, mais bebida, mais cerveja, mais vodka, mais daqui coisa. E passado um bocado das entradas, veio os pratos principais, uma carne de porco grelhada, que aquilo era de chorar por mais. Eles gostam muito de comer também cebola crua e alho cru com as coisas, e que é uma coisa que eu aprecio. Eu gosto muito também. Eu como muito cebola crua e alho cru de manhã e a qualquer hora. Eu gosto. E então aquilo acompanhado, o ambiente proporcionou-se, depois a vodka começou a entornar e o pessoal a desinibir. Mas quer dizer, esta já estava tudo bêbado, estava tudo... Mas nunca houve aquela coisa de... A grande euforia nunca se instalou. Houve sempre... A conversa foi sempre de teor político, Sim. um tom mais coisa que é, mas aquilo... Porque, às 11 da noite é o recolher obrigatório. E o pessoal sabe onde está. Descontraiu-se, conversou-se e agora é hora de recolher. E foi assim, pronto, tive hipótese de... Eu filmei lá dentro, perguntei ao Russell: olha, achas que posso... Eu disse, mas não os filmes a eles. E, portanto, estão ali, filmei, isto porque eles são dali. Pois. E depois coisas publicadas, nunca se sabe, identificações quesílias, assuntos complexos. Mas depois estávamos lá fora, eles foram todos fumar, eu era a única pessoa que não fumava.
E eles até acharam estranho. Então, mas os gajos não fumam. Não fuma. Não fumo. Já deixei de fumar em 2015, já não volto. Pronto, acabou-se isso. E então pedi-lhes, então podemos fazer uma fotografia juntos? E fizemos, pronto. E tirei algumas assim, selfies. Uma de grupo. Algumas, nem estávamos todos já nesse momento. E pronto. E foi assim. Eles sempre, lá está, sempre cordiais, respeitadores, sempre um ambiente que eu senti-me num ambiente muito saudável, apesar de todas as circunstâncias, apesar do passado das pessoas, apesar daquilo tudo. Foi assim. O que é que eu posso dizer mais? É que se duvidarem da minha palavra, bom, aí só me resta mandá-los para lá. Claro, vão ver. Vão ver. Né? Já tenho ouvido tudo, pá, de coisas. De alguma forma, no fundo é a narrativa de alguma forma a minha visita lá foi sempre condicionada. Estás a enviesar a coisa de alguma maneira. A coisa, pá, não sei o quê. E nada. Sabes que a velhice já mencionou, as pessoas acreditam naquilo que querem acreditar. Querem acreditar. Não, às vezes têm a realidade à frente Sim, dos olhos, sim, mas sim, se querem acreditar noutra coisa, Sim, acreditam noutra coisa. sim, é verdade. Veem uma coisa e acreditam noutra. E veem com os seus próprios olhos uma coisa e acreditam noutra. É interessante. Eu falo disso num dos vídeos em que vou andar por as ruas de Moscou e a falar com o meu telemóvel. Fazer um vlog, né? Pelas ruas, para dar a... Quer dizer, não é nada... Não há nenhum cenário fabricado. É para se ver. Se tiveres a oportunidade, depois... Eu vi, não sei se calhar não vi todos, não é? Mas há um momento em que eu falo disso. Em que eu falo Sim, disso. eu tinha Digo dito assim, sim. é incrível porque eu mesmo assim... Por exemplo, quando estava lá e falei por mensagem com uns amigos cá e disse, pá, eu não vejo aqui sem abrigo aqui. Está bem, estou, não vi Moscou todo. Não viste bem. Yeah. Não, é tipo, sem abrigo, eles limpam-nos, pá. Estão-nos, matam. É Eles uma injeção atrás da orelha, não ou é? metem-nos lá num gueto qualquer, não sei o quê, porque eles limpam. Aqui era nas beiras, não sei se aqui não era, talvez, em 75, 76, nas beiras davam uma injeção atrás da orelha dos velhos e matavam-nos. Comiam crianças ao pequeno almoço. Sim, as pessoas acreditavam naquelas coisas. E acreditavam nessas coisas. Portanto, as pessoas acreditam no que querem acreditar. E depois, claro, tive a oportunidade de falar com os russos sobre isso, não é? E de dizer, então, onde é que estão os sem-abrigo, pá? Onde é que estão os pobres aqui? E havia uns que diziam, mas há pobres. Sim, está bem, então, mas o que é que se passou para eles não estarem nas ruas, não é? O que é que... pois, estão nas casas deles. Então, tem casa. O pobres, mas tem pobres, casa. Claro que há pobres. Claro. Estão lá, estão nos bairros pobres, estão nas casas deles. Não vivem ali tu dentro de uma vês, caixa de cartão. Depois, por exemplo, quando sais de comboio, não é, de Moscou e começa a passar por a periferia, vês, identificas bairros, aqueles complexos de apartamentos altos, tipo soviéticos, que têm lá muito, que são mais pobres. Mas eu agora reparo mais em Portugal, desde que vim de lá. Há dias andava numa rua em Grândola e diga-se, se eu agora tirasse aqui uma chapa de um determinado ângulo, eu enganava as pessoas a dizer que aquilo era na Rússia. De casas degradadas e de coisas assim meio ao abandono. Claro que se vê disso lá, mas isso é há de haver casas degradadas e em ruína e não sei o que. Se eu, por exemplo, vou comparar com um país nórdico, uma Dinamarca, ou uma Finlândia, ou uma Suécia, claro, aí é muito diferente. É muito difícil encontrar assim um espaço deixado ao acaso, ou meio ao abandono. Na verdade, nesses países, mas isso são os modelos, não é? São os modelos, muito longe do resto da Europa ser assim. Pá, tu vai lá à Itália, está cheio de lixo. Roma é uma lixeira, pá. Lixo por todo lado. Todo lado, é uma vergonha. Quer dizer, em Moscovo não. Pronto. Olha, todas as coisas que eu não vi, nem em Moscovo, nem em Volga de lixo. E falei disto lá com um tipo. Então, mas e o lixo? Se tu soubesse isto aqui há uns anos, o lixo era uma desgraça. Mas agora já não. Mas é isso. O Putin vai a eleições. Disse hoje que volta a candidatar-se. As eleições são para em março também, ou coisa assim. E não tem opositor e conta-se que tenha para 80% e as pessoas acham, aquilo é uma tirania e tal. O partido dele teve 49% dos votos da última vez. Mas é assim. Tem maioria, sim senhor, tem maioria na Duma, tem maioria. Sim, mas é que as pessoas começaram a viver brutalmente melhor do que viviam. Pois, não é? Mas substancialmente. E portanto, percebe-se que estejam satisfeitas e não queiram mudar. Eu vou só dizer isto para a gente se calar. Uma coisa que eu reparei, eu conheci dissidentes de opinião, claro,
disse a pessoas que não eram nem favoráveis ao Putin, nem ao governo, não sei o quê, mas que mesmo assim apoiavam o governo. Porque tinham consciência de que aquilo que se poderia instalar, caso aquele governo fosse destabilizado, têm medo de voltar àquele Ao caos. ao caos. E isto era uma pessoa da minha idade. É uma pessoa que nasceu, e tinha nascido exatamente no mesmo ano, em 1977. Portanto, assistiu na sua adolescência ao caos. Viveu o caos. Viveu o caos dos seus 13 anos Pois. até aos seus 23. Sabe bem o que é. Sabe bem o que é. Aquilo foi mau, é? Foi muito mau. Foi mau. Pois. E hoje, basta, quer dizer, As máfias de leste, a gente sim. se lembra disto, não é? Sim. E o tráfico humano, aquela coisa toda que lá se passava na Aliás, Rússia. nós depois nos anos 90 mesmo, recebemos muitos imigrantes Recebemos muitos da imigrantes. Rússia. Os russos acabaram por era- ser todos embora. Nós todos embora. Sim. Não está quase nenhum aí. Sim, sim. Não é? Vieram, mas Então, entretanto aquilo melhorou, voltaram. Então e a quantidade de gente que quer emigrar para a Rússia? Pois, Os tipos pois. têm uma política de imigração apertada. Sim, mas Não até é? se diz que parte do exército hoje tem casaques e não sei o quê, que eles dão o direito de cidadania russa. E não, isso é verdade. É verdade, e eu não conheci pessoalmente, mas o Russell tinha amigos que estavam na frente de combate. E numa conversa em que tivemos. Estás a ver, isto está sempre assunto. Então haveria. Numa conversa em que tivemos lá, porque eu estava-lhe a dizer, eu não tinha perfil agora para ir para a frente de combate. Estava-lhe eu a dizer. Eu venho aqui e sou capaz de estar aqui e sou capaz de ir à frente de combate, ver as trincheiras e falar com os soldados. Mas agora, não, com filhos e não sei o quê, não era capaz de me pôr ali a arriscar assim a minha pele. E ele, olha, mas este tipo aqui, referente a um também não tem o perfil. Mas está lá a fazer isso para conseguir a cidadania. Pois. Está lá a cumprir o seu tempo. Que uma boa parte dos recrutamentos têm sido feitos nas antigas repúblicas soviéticas da Ásia Central. Sim. Não é? Precisamente porque eles, como se vive na Rússia, eles querem, muitos deles falam russo, não é? E eles querem a cidadania russa e uma forma de a conseguir é servir nas Forças Armadas da Rússia. Sim. É isso. Bom, e acho que soou ali o alarme de que já vamos com muito tempo. Pois. 1h50, há quanto tempo? Quase 2 horas. Era para não falar. que eu estou mal da minha garganta como se isto hoje foi uma conversa mais informal, não preparada. Foi um bocado o relato da minha experiência lá por terras de leste, na Rússia, no Donbass. Alguém que tenha pachorra pode voltar para trás e ouvir isto. Está aqui o meu relato parcial do Donbass, da Rússia, daquele terrível país de que tanto se fala. Mas posso só terminar com uma coisa: eu sou capaz de lá voltar. E pronto, mais não digo. Depois falaremos noutras alturas. Uma boa noite àqueles que tiveram, àqueles que não tiveram, àqueles que vão estar e por aí fora. Obrigado. Acompanhem o Admira Livre Podcast. É uma iniciativa, não sei quê, financiada por mim, sem fins e pelo Putin, e pela Rússia e por tudo de mal que quiserem desejar. E o que é certo é que a gente vai, pá. Gostem que não gostem, quem não gosta é muito simples, não se liga a este canal e, pois, e como menos vá para o outro lado. Muito obrigado, muito boa noite e até à próxima. Vá, uma boa noite. Este foi. Fechaste? Pois, eu fui de parvo. Que Eu acho que ainda estamos. Pá, eu quero agradecer à malta toda do YouTube. Pá. Pronto, eu estava feito parvo a ligar ao pessoal ao pessoal do